Fala, corretor! Estamos começando mais um Imóveis Cast. Kézia, bem-vinda. E do lado de lá, nem preciso fazer minha sacada, já te conquistei há um tempinho, né? E do lado de lá a gente tem um cara que é monstro, eu costumo falar, um cara que é fera no marketing digital imobiliário. E eu brinco que o podcast que a gente mais teve visualização até hoje foi de marketing digital. Oh, isso é bom. Então eu tô com uma boa expectativa que agora a gente trouxe um cara aí que tá fazendo barulho, que tá mandando no marketing digital. Bem-vindo, cara. Prazerzaço. Poxa, que felicidade, Diogo, Kézia. Muito bom estar aqui com você. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo assim, lá em alta, em cima. E estamos aqui para servir. Vai ser massa. Inclusive, como é o Instagram dele. Sempre em alta. Sempre em alta. Bom, Energia sempre lá em cima. Tem que ser. A gente sempre... Bem-vindo, Gustavo. Obrigado. A gente sempre começa querendo conhecer um pouquinho, não do Gustavo que a gente vê na rede social, do profissional. Esse eu acho que quem tá assistindo aqui já conhece um pouquinho. Do Gustavo Rangel, quem é o Gustavo, de onde você veio, o que te levou, qual o caminho que fez você entrar no mercado imobiliário. O tráfego veio antes ou não? Veio primeiro o mercado, depois o tráfego? Fala um pouquinho da tua carreira e de quem é o Gustavo. Que massa. Diogo, ó, Gustavo Rangel, 29 anos, eu tenho cara demais. Kézia olhou assim... Eu tô quieta. Eu já chego falando que eu tenho cara demais. 29 anos, sou de Rio das Ostras, pai da Maria Alice, casado. E assim, eu comecei, né, nessa questão do marketing na vida profissional em 2019, tá? Então, eu sou empresário, já tenho vários negócios, já tive também negócios em departamentos, em segmentos diferentes, e eu sempre busquei conhecimento para poder resolver os meus problemas. Problema de venda, problema de finanças, gestão. E em 2019, eu comecei a ensinar também outras pessoas, a ajudar empresas e também profissionais através aí do crescimento através do marketing, né? Mas sou rio-ostrense. Eu falo que eu sou rio-ostrense, mas eu nasci em Campos, com um aninho eu fui para lá, então é meio que rio-ostrense. E terra boa, já temos Terra onde ficar, boa. Rio das Ostras, quando a gente for pra... Bom, pode ir lá. Pode ir lá. Ó, tá gravado. Pode ir lá, curtir praia Gente, do Costa vendedor é Azul. assim, ó. Se conhece aí, já dá a cara. Vendedor é fogo. Teve uma vez que a gente tava... Onde é que a gente tava? Do que você quer Jantando falar? com uns amigos nossos, Ah, aí já daqui sei. a pouco o amigo meu falou, ó, Não, combinei com... não era amigo, não. Ele conheceu o rapaz no dia. Não É era mesmo? amigo. Peraí. Combinei que a gente vai fazer um curso de helicóptero. piloto de helicóptero, eu e o Diogo, ela... Não, tá brincando, eu te deixei 5 minutos. 5 minutos com o cara. Como Ele já assim? tinha um curso de voo. Um curso de Não, voo? Diogo é desses, Diogo é Caramba. Eu sou desses, cara, eu sou É rápido. desses. Muito, você não tá entendendo. Fazer amigos é 2 segundos pra ele. É muito rápido. E o mercado, Gustavão? Como é que o mercado imobiliário apareceu nessa carreira? Assim, você disse que começou ensinando o pessoal a crescer. Isso. Onde você entrou no mercado imobiliário? Então, daí eu comecei atendendo, eu atendia prestadores de serviços, empresas de vários segmentos, todo mundo que vendia serviço e também produto, né? Uhum. Até que eu comecei a pegar muitos incorporadoras, imobiliárias, e eu identifiquei que era um público que estava carente em relação ao marketing, né? E era um público, um bom público, um público que já tinha aí uma visão de investir mais, né, em conhecimento, em ferramentas, em profissionais. Eu identifiquei uma oportunidade e em 2021 eu nichei para o mercado imobiliário. Então, hoje eu atuo só... O primeiro post é de 2021, inclusive, né? Na verdade, eu fiz uma repaginada, apaguei algumas Tá coisas bom. antigas, né? E deixou desse momento pra Deixei frente. nesse momento Tá pra bom. frente. Não, eu entendi. Mas- É porque eu estudei. Aí eu olhei lá todo o Instagram e claro. tal. A Kézia Ainda bem que somos Exato, dois, gente. entendeu? A gente faz a parte do... Sou de exatas. Não, e pra mim só chamou a atenção 2021, já te devo uma palavra, porque a gente tá vendo, de fato, uma consolidação muito legal da sua parte, né? A gente ainda vai entrar nisso, mas nas conexões que você tem feito, etc, né? sim. E realmente tá um trabalho muito bacana. Uhum. E aí, quando eu vi essa postagem de 2021, eu falei, pô, foi um crescimento muito legal, né? Foi. Tá em 2022. É. Então, pô, um crescimento muito legal. Por isso que me chamou a atenção esse post. entendeu? Na verdade, eu iniciei assim de uma forma focada no mercado imobiliário em novembro de 2021. Caralho. Foi em novembro de... Finalzinho. Foi no finalzinho. Eu peguei um cliente antes de nichar para o mercado imobiliário, uma incorporadora, Uhum.
né? Que ela estava numa situação que precisava realmente de um profissional ali, estrategista, um cara de growth, pensando ali no crescimento do negócio. E foi um baita de um case, né? E também ganhei bem com essa Que bom, com essa importante. incorporadora. Daí eu falei assim, poxa, eu vou focar nesse ramo, eu vou focar no Nesse segmento do mercado, mercado imobiliário. E fui muito feliz, sabe, nessa decisão de mudança somente para o mercado imobiliário. Então hoje eu digo não para qualquer outro tipo de cliente que não seja do mercado imobiliário. E qual a maior diferença que você sentiu? Você disse que trabalhou em vários ramos de atividade Sim. e veio para o mercado imobiliário. Uhum. O que você sentiu de diferença principal? Assim, a principal diferença foi o nível de consciência, sabe? Então, a imobiliária, tá? O corretor, incorporadora, construtora, ela quer isso, ela quer investir, sabe? Ela quer pagar mais. Então, eu atendia alguns outros clientes do ramo de moda que tinha uma baita de uma estrutura, que faturava bem, mas que não tinha essa visão de investimento. Então, acho que a principal diferença é exatamente o nível de consciência, de querer pagar bem, sabe? De querer investir e de querer evoluir, pensando sempre no crescimento geral. Então, essa foi a maior diferença. Máximo. A gente combinou aqui que logo no começo, vendo essa questão aí que você tá falando, né? A gente queria que você já desse uma chavinha aí pros corretores que estão assistindo a gente, uma grande sacada para dar aquela impulsionada de carreira, assim, né? E aí pode ser que você quiser, pode ser no marketing, pode ser sobre pessoas, fica à vontade, tá? Mas uma chavinha, A ideia é já assim, que começar com alavanque, conteúdo Já com tudo. entregando valor. valorizado. É Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, ó, eu sempre falo que o corretor de imóveis, ele tá buscando sempre muito o avançado, né? Mas o avançado pode prejudicar muito esse corretor. Então, eu acho que inicialmente agora, no início do nosso podcast, é falar para esse corretor que ele tem que fazer o básico bem feito. E o que é o básico bem feito? Existe um livro que para mim é um dos melhores livros para mesmo a pessoa que não gosta de ler, é um baita de um livro que se chama Mostre o Seu Trabalho. Né? Então, para o corretor, agora, o que eu vejo de necessidade é ele mostrar o trabalho, sabe? Eu acho que ele está muito dentro do escritório, ele está muito dentro da imobiliária, ele não está olhando o Instagram, as redes sociais, o celular como uma ferramenta muito poderosa que pode mudar da água para o vinho, tanto o ganho, quanto a vida dele profissional, quanto a vida familiar, tudo, né? Então, assim, mostrar o seu trabalho é começar a registrar o que ele está fazendo. Então, o corretor, de manhã, ele chega no escritório. Tem alguma coisa que ele consegue registrar. Ele está indo para fazer uma captação de imóvel. Ele consegue registrar de imediato ali o que está acontecendo naquela captação daquele imóvel. Ele já, numa conversa com o proprietário, já tem alguma dúvida que ele pode compartilhar, que talvez seja uma dúvida de muitas outras pessoas. Daí, na rotina dele, ele encontra algum amigo de trabalho que ele pode registrar também aquele encontro, e quando ele compartilha daquilo, aquele amigo marca ele marca aquele amigo, daí acaba que ele consegue atingir uma audiência que talvez ele não conseguiria atingir, daí depois tem a visita. Então, assim, a rotina do corretor é uma rotina movimentada. Então, assim, e se... Ou tem que ser. Ou tem que ser, exato. E se não é, tem que ser. Né? Porque, assim, o corretor de sucesso, de forma nítida, é aquele corretor que está em movimento. Né? Quanto mais movimento, mais negócio, mais ação, mais coisas acontecem. Então, assim, eu acho que a sacada inicial, Diogo, é para ele mostrar o trabalho dele e começar a enxergar as redes sociais, o celular, como uma ferramenta que pode, de verdade, mudar da água para o vinho o negócio. Eu tava conversando com o Cleverson, passa o Clevinho. A gente vai gravar com ele. Vai gravar com ele? Ele é assim, fora da curva. É ótimo. Clevinho, abraço, Clevinho. Beijo, cara. Ele assim, é fora da curva. E se você for observar, eu tava conversando com ele ontem, pela parte da manhã. Se você for observar, a todo momento ele tá em movimento. Sim. Né? E ele é um cara que ele tem um VGV mensal
altíssimo, sabe? Ele tava abrindo um pouquinho, não vou abrir números não, Clevinho, mas, pô, é assim, é outro nível e a gente tá falando de um estado que é diferente, que é Espírito Santo, que é diferente de um São Paulo da vida, do grande Rio de Janeiro, né? Capital. Então, assim, movimento. Então, sacada inicial, se movimente, né? E mostre o trabalho. A gente fala isso muito do básico que você começou falando, que, por exemplo, no mercado imobiliário existe aquela ânsia por entrar no mercado de alto padrão, né? Ou alto luxo, enfim. Aí depende de onde a pessoa mora para falar. Mas existe essa ânsia. E a gente é super a favor de chegar lá. Mas a gente sempre fala, assim, para quem convive com a gente, faz muito bem feito o baixo e o médio padrão. Porque a hora que você for atender um alto, você tem muito conhecimento de causa para falar. O processo é o mesmo, muda o valor. Então, assim, você vai saber falar de documentação com muita propriedade. Você vai saber falar da região com muita propriedade. Você já tem um outro nível de segurança para atender um cliente que automaticamente te exige um pouco mais. É claro que isso não é uma ciência exata, né? As coisas podem inverter a ordem do caminho. Mas a gente sempre fala muito. Não começa já com a cabeça do, eu só vou vender se for alto padrão. Calma. Faz bem feito o que você tem para fazer hoje, porque automaticamente você vai crescer no mercado, né? É esse básico que te leva. Uma das coisas que eu acho que ficou sensacional e que foi o que eu pesquei aqui desse primeiro nosso papo é que, normalmente, a primeira coisa que o corretor pensa, e a gente recebe toda hora, a gente abre caixinha de pergunta no Instagram, mas eu não tenho dinheiro para investir. Mas eu não tô pensando nisso agora, eu estou pensando... A gente falou de várias opções aqui que não precisa de investimento, é se movimentar. A gente estava com alguém, não vou lembrar agora exatamente com quem, que a gente estava conversando sobre lançamento. E aí ele falou assim, cara, seguinte, teve certa vez, eu tava no lançamento, sem cliente nenhum para atender. Nenhum, não tinha nada. Segundo o que ele passou pra gente, ele investiu R$10 mil e não conseguiu cliente. Já lembrei quem era. E aí o amigo nosso de mercado, não tinha, não foi. O que eu fiz? Eu fui pra lá. Cheguei lá, comecei a botar movimento. Tô aqui no stand e tal, não sei o que lá. Olha a maquete, olha o decorado. Vamos lá no decorado que eu vou mostrar você. Tudo na rede social. Do nada começou a pipocar um cliente. Pô, você trabalha aí? Pô, eu tenho um cliente pra ir, não tô no Rio. Posso mandar pra você? Resumindo, o movimento gerou movimento. Foi aquilo que a gente falou aqui. Então não é nada. São coisas que... Exatamente, você começa a fazer, começa a gerar conteúdo e até na hora que você for investir, você tem conteúdo para botar para frente. Se você não tiver conteúdo, não adianta nada, né? Não, exato. E assim, as pessoas elas querem fazer assim algo perfeito. E o perfeito a gente sabe que não existe. Não existe. A gente trabalha em qualquer coisa na vida é evolução, né? E a pessoa também não entende que... Eu sei que eu falo muito que o corretor, que a empresa, ela tem que se profissionalizar, mas na verdade, a verdade é que a rede social é para os amadores, né? Por quê? Porque se você for observar... vamos pegar o exemplo de um grande case aí dentro do mercado imobiliário que revolucionou também o Ricardo Martins. Se você for dar uma olhada dentro do trabalho dele, é um trabalho amador, não é um trabalho profissional. Sim. Quando eu digo amador, eu não estou tirando mérito do profissional e do que ele faz, mas eu estou falando é que ele pega o celular dele e ele registra ali, ele faz as filmagens como primeira pessoa, não é ali ferramentas cinematográficas, né? Muitas das vezes ele nem faz, na verdade o principal conteúdo dele é um conteúdo de narração como primeira pessoa ali, né? E daquele jeito, na personalidade dele. Então, a rede social, ela tem uma conexão até maior quando é algo mais fluido, sabe? Então, eu vejo que o corretor, ele está buscando, acho legal também, depende muito de estratégia, mas ele está buscando algo perfeito, ele está buscando o melhor filmmaker, ele está buscando o melhor equipamento, quando, na verdade, é o que ele tem nas mãos dele. É a tal da história do feito é melhor que perfeito. De verdade, real. O que tem que sobressair é o seu lado profissional como corretor, e não como cinematográfico, não como nada disso. É o corretor, e aí você mostrando aquilo, eu acho que gera até mais conexão, vocês não acham? Sem dúvida. Gera. E se você for observar, um exemplo, as
grandes marcas, que para mim, quando a gente analisa as grandes marcas, a gente tem uma MBA, né? Elas, a todo momento, elas gostam muito da questão da influência, de contratar um influencer, e elas utilizam aquele conteúdo que ela sabe que é um conteúdo mais fluido, mais natural, para fazer comerciais, né, em TV, para fazer propagandas de anúncio pago, porque ela sabe que é um trabalho que funciona. Porém, todavia, a gente sabe que tem momentos que é interessante você ter um cuidado diferente na entrega de conteúdo em relação à qualidade de audiovisual, né, a ambiente, a cenário. É muito de estratégia, sabe? E tem gente também que segue a estratégia, assim, de alto nível audiovisual e tá tudo bem. A gente tem o exemplo do próprio Augusto Braga, né? Que ele faz também um baita de um trabalho, que ele foca muito na qualidade do audiovisual. E é a estratégia dele, beleza. Né? Então, eu acho que o problema é quando você não tem... Desculpa. Fala todo mundo junto. Eu acho que o problema é quando você deixa de fazer porque falta isso. Isso. Aí eu acho que é o problema. Perfeito. O problema não é você buscar a melhor qualidade. Ótimo, se você tem condição e quer buscar a melhor qualidade, é ótimo. É ótimo, é isso. Né? Não, só não pode paralisar, né? Só não Até pode mesmo paralisar. porque, assim, aí os especialistas em marketing digital estão nas pontas da mesa aí, né? Minha parte é outra. Mas até mesmo porque existe espaço para tudo, né? Você vai colocar um filme, por exemplo, no seu Instagram, né? Ou um IGTV, ou um Reels, legal. Se fazer uma produção boa, usar uma câmera boa. Cara, mas o Story, por exemplo, é o dia a dia. Exato. Se você for ficar esperando o momento perfeito, esquece. Não vai ter storytelling nenhum pro seu cliente. Ela fala, cara, é mentira isso aqui, eu não quero falar com esse cara, né? Verdade. Que é essa aproximação. Então tem espaço para tudo, Puxando né? mais um negocinho que o Gustavo trouxe, as empresas estão baixando pro nível, não baixando no sentido de uma qualidade pior, mas estão tentando trazer essa conexão cliente, né? de não algo cinematográfico, não os efeitos, e sim uma pessoa humana se comunicando com um humano que está do outro lado do celular. A pessoa às vezes só tem isso e não utiliza exatamente por essa questão de tentar algo. Ah, não, mas eu não tenho. Ah, não, mas o meu celular ainda não é um iPhone. Ah, não, porque eu não tenho uma câmera boa. Acho que é bom a gente focar nisso, sim. Sem dúvida. A gente gravou mais cedo com a Priscila e a gente tava usando a frase do quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? É isso. Ou você toma uma posição e fala, cara, eu vou fazer daqui pra frente, deixa rolar, né? Ou vai ficar pra trás, não tem jeito. Porque as coisas vão acontecendo, né? É o tal do movimento. Quer perguntar? Vamos falar de marketing digital. Marketing digital no mercado imobiliário. Qual é a importância real do marketing para o mercado atual? Porque a gente está vivendo hoje no mercado imobiliário. Tá. Então, a gente fala muito sobre marketing, né? E se a gente pergunta para alguém, profissional corretor, até mesmo imobiliária, ela tem uma dificuldade de falar o que é marketing. E o que vem na cabeça, assim, de primeira instância é a divulgação, né? Publicidade, enfim. Mas, na verdade, o marketing, ele tem total importância porque o marketing é tudo, né? O marketing, ele é um mercado em movimento. O marketing, ele está na gestão, ele está nas finanças, ele está no comercial, ele está no RH. O marketing, ele está em absolutamente em todo o negócio, né? Então a gente vê hoje imobiliárias com problemas com corretores de imóveis. O marketing ele consegue resolver através do endomarketing, do marketing interno, de um trabalho estratégico de engajamento. A gente vê hoje imobiliárias postando Reels, e a outra também posta Reels, o outro corretor posta Reels de apresentação de casa. E cadê a diferenciação? Então a gente consegue se diferenciar através do marketing de conteúdo. Hoje a gente vê que tem ali um lançamento e que aquele lançamento imobiliário ele não vendeu. Talvez errou porque talvez o marketing ele tinha que estar também na parte da precificação daquele produto, né? Porque na precificação daquele produto a gente conseguiria encontrar o público certo. Então o marketing ele absolutamente está vivo dentro do negócio. E o corretor, a imobiliária, eu vejo isso hoje, ela enxerga o marketing como boas fotos e bons vídeos. E, assim, se seguir nessa linha, né, vai ser do mesmo e vai continuar reclamando da agência, vai continuar reclamando do gestor de tráfego, vai continuar reclamando da social media lá, porque ele não entende que é muito mais amplo. O marketing está na experiência do cliente pós-venda, né? Está em toda a jornada. Sim. Desde a partir do momento que a pessoa conhece a empresa, tem o primeiro contato com a empresa, até
venda, né? Então, o marketing é tudo. Cara, eu quero defender de novo o corretor 1 a 1 ali. Porque, cara, pensa, a gente acabou de falar que é muito importante a gente trazer todos os lados, todas as arestas, digamos assim, preço. Eu falei sobre isso no podcast mais cedo também. Kotler lá dizia, né? Preço, localização, tinha os P's do marketing ali. Além disso, você tem que ter um profissional que trabalha bem, que é o RH, foi o que ele falou, todos esses pontos. É muito mais fácil você autônomo, você sozinho, criando sua carreira, ou até que você esteja dentro da imobiliária, mas olhando para você como o seu negócio, como o corretor, você aparar tudo isso, porque é tudo você, né? Eu acerto isso aqui, eu vou atrás da melhor divulgação, do melhor conteúdo, o que mais que a gente falou? Da melhor equipe para trabalhar comigo, quem é que vai ser o meu jurídico, quem é que vai ser o meu crédito imobiliário. Então você consegue aparar isso muito melhor do que uma grande empresa, que às vezes demora e gasta tempo e dinheiro horrores e que não consegue fazer dessa forma, né? Então, eu gosto de trazer isso porque eu quero que o corretor que assista a gente, ele entenda que ele é um negócio. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Ele é um negócio, ele é o cara que ele tem que se movimentar, ele tem que ver pro caminho que ele tá indo. Então, acho que... Ele é a mais ou menos- empresa. Ele é a empresa. Dentro dele existe uma empresa. É isso, cara. E assim, obviamente, a gente tem um desafio, porque por ele ser uma empresa, ele não vai ser bom em tudo, né? E o corretor, um bom corretor, ele é um bom vendedor. E um bom vendedor, ele tem um problema. Qual que é o problema do bom vendedor? Que talvez ele deixa as finanças de lado, ele A gestão deixa a é mais gestão difícil de pra lado. ele, Então o foco dele é venda, 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 venda e outras coisas que são importantes também, porque é uma grande engrenagem, né? E ele também tem que ser um cara bom emocionalmente falando. Você estava falando agora antes de Perfil entrar do perfil comportamental. Ele também tem que ser uma pessoa preparada emocionalmente falando. Então imagina, eu conheço bons vendedores que quando cai alguma venda, ele vai pra Desaba. casa, Deprime. fica deprimidão, entendeu? Não quer sair de casa e, mas não adianta ser somente um bom vendedor. Ele Sim. tem que, como você falou, Diogo, ele tem que se ver como uma empresa. Eu tenho uma saída pra isso. Casa com alguém que é bom em finanças e gestão. Puxa vida, A gente brinca que o casal de Carvalho é o casamento perfeito. pô. Mas é legal O falar isso. Diogo é o cara da venda, o cara do... E eu já sou mais exatas, mas, A né, minha então... esposa é a mesma coisa. Olha lá, ó. Tá vendo, gente? Dá certo. E pior que a minha esposa é das finanças mesmo. Tá vendo? Funciona, cara. Funciona. 2 exemplos na Ai, mesa. Funciona. Ela é completamente diferente de mim. Não, mas isso é É bom, bom, porque né? isso literalmente se Se complementa, Se né? complementa Literalmente. demais. É. Posso continuar? Pode. Então tá bom. Quem sou Vou eu fazer pra aqui dizer o... que não? Pô. 2 casamentos na mesa, Você né? é Já sabe. casado. Ó. A gente falou um pouquinho da importância, né? Do Aham. marketing, você colocou o que que é. Aí eu vou fazer o papel do corretor que ainda não tá convencido. Perfeito. Que esse é o mundo dele. Como e por que eu devo usar o marketing digital na prática, eu, corretor? Tá, como e por quê? Eu vou começar pelo porquê. Pode ficar à vontade. Por quê? Porque se você não usar, você vai perder mercado, você daqui a pouco você pode ser um baita de um corretor vendendo muito, mas daqui a pouco vão ter outros corretores, outras empresas que vão estar aplicando marketing e vai te engolir, né? Assim, o legal do marketing é isso, sabe? Pode ter um baita de um profissional, pode ter um baita de uma empresa imobiliária, mas quando a pessoa ela consegue criar a estratégia, ela é bem pequenininha, né? Ela consegue ganhar do grandão. Aí a gente pode pegar até o exemplo de um conceito de marketing chamado marketing de guerrilha, né? Que foi criado exatamente para poder ganhar das grandes empresas, aonde eu não sei se na cidade de vocês tem, mas na minha cidade tem um mercado lá, um açougue, e na frente do mercado tem um boi grandão de fibra. Isso é marketing de guerrilha na prática, tipo, que chama a atenção de outro, mais do que outros açougues, sabe? Então, por quê? É porque ele vai ficar para trás. E eu vou também trazer até um exemplo próprio, meu exemplo, sabe? Eu entrei no mercado como consultor de marketing imobiliário em novembro de 2021. Né? É muito recente e aplicando marketing também no meu trabalho, na minha empresa de consultoria, eu tenho feito assim coisas extraordinárias
em relação a estar com pessoas, a trabalhar com pessoas, Uhum. também a parte de contratos de valores assim que eu nunca imaginei que eu iria receber, né? Então, isso poucos meses, a gente está falando o quê? De novembro de 2021? Setembro de Foi 2022. 10 meses. 10 A gente tá entrando em meses. outubro, né? É, Outubro, novembro. e eu sei muito bem aonde eu vou chegar em 2023 aplicando as minhas estratégias do meu plano de marketing. Então, a gente tem hoje grandes consultores de marketing imobiliário que eu admiro muito, né, que tem décadas de trabalho e que eu sempre falo, eu tô aqui para dar trabalho ao meu concorrente. Eles Uhum. são os meus amigos, posto, tô junto, vamos embora. Mas eu não tô aqui para poder brincar, eu Sim. tô aqui para dar trabalho. E não é nem questão de vaidade, nem ego. Não, Mas porque sim tem que ter propósito, questão de né? Tem que ser honra, útil, é Sim. questão de honra, questão de mérito, questão de boas ambições, né? Então, olha só o marketing aplicado até mesmo no meu negócio. E como? Eu vou trazer aqui um exemplo muito prático de como ele pode, assim, fazer a diferença aplicando o marketing, né? Quando ele começa a enxergar que ele tem ali um trabalho que ele pode fazer de antecedência. Um exemplo, a gente está em setembro, Sim. né? O que ele vai fazer no mês de novembro? A gente está acabando setembro agora. Uhum. Então, o que ele pode fazer? Qual plano que ele pode criar de marketing para o mês de novembro? E quando a gente fala de plano de marketing, é pegar um Word, é escrever ali o que ele vai fazer dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, qualquer. Talvez ele pode criar uma campanha, né? Ele pode criar uma campanha. Eu tenho um cliente que eu fiz no mês de janeiro, verão, ele é uma loteadora, e nós fizemos o Terra Sol 40 graus, ligando aí a verão, tá? Né? Ligando a verão, olha o nome, Terra Sol 40 graus. Nós criamos uma estratégia também de gamificação simples, Que também é muito legal. que é muito legal e ao mesmo tempo com incentivo. O que nós fizemos? Nós criamos uma hashtag, colocamos no stand de vendas 4 emojis, 2 sol e foguinho. E nesse emoji, cada emoji tinha um prêmio. Tinha lá 90 dias para poder pagar a primeira parcela, Que tinha legal. lá o projeto grátis, tinha lá a documentação grátis e tinha outro que era um prêmio Coringa. Se ele tirasse o Coringa, ele poderia escolher um dos Qualquer 3 um dos prêmios, qualquer um. Isso é uma campanha simples de marketing e que a gente pega, de novo, as grandes empresas como exemplo. Então, nós começamos esse trabalho em dezembro não, foi em novembro, pensando em dezembro e janeiro, né? Terra Sol 40 graus e bombou. Foi um marco dentro da empresa Terra Sol esse tipo de campanha e movimentamos aí o quê? Fizemos dentro do plano um trabalho de engajamento, então, interno com a equipe, reunimos a equipe, olha, como que vai ser o plano, antes mesmo de lançar o plano, né? Antes mesmo de lançar a campanha, na verdade. O que a gente ia fazer na mídia orgânica, o que a gente ia fazer na mídia paga, como que a gente iria fazer, quando que a gente iria fazer, quando que nós iríamos fazer, sabe? Então, é um plano simples. E sabendo também, Kézia, que nós estamos falando com profissionais, empresas, na maioria, pequenos e médios negócios. Então, ele não pode abraçar o mundo. É criar algo simples. Sim. E esse algo simples acaba que se diferenciou de outras empresas que estavam vendendo lote naquele momento. Que no fundo, são estratégias que até outras empresas usaram, só que não com essa inteligência. O desconto, que talvez é o ITBI, a documentação, o cara daria pro corretor, ó, você pode trabalhar aí tantos % de desconto. Exato. Né? E no fundo, você troca aquilo com uma visibilidade Mas melhor sabe- pro cliente, pra todo mundo. Sabe o que me chama a atenção nessa fala do Gustavo? É porque, assim, o que a gente vê muito, não sei se é a mesma experiência que você tem, mas o que a gente vê muito é que a galera que foca no marketing, exatamente por ter esse entendimento, digamos assim, um pouquinho mais superficial, como se o marketing fosse o anúncio só, né? A galera que foca no marketing acaba esquecendo do planejamento. Então vira aquele negócio que é assim, cara, preciso postar hoje, o que eu vou postar hoje? Aí pá, faz uma postagem que às vezes vai ter valor, às vezes não vai ter valor do ponto de vista do cliente, que a gente vai falar daqui a pouco disso. Mas o que me chamou a atenção na sua fala foi exatamente isso, a questão do planejamento né? É claro que você não precisa ter todos os dias assim, então às 14 horas eu vou postar. Não é sobre isso que a gente tá falando. Mas você precisa saber onde você vai chegar, né? E o pessoal tem essa dificuldade de sentar e planejar e falar, cara, 2 meses, 3 meses pra frente, onde eu vou estar, né? O que eu vou fazer? Caramba, isso... Pra onde eu quero ir, às vezes, né? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. Exato, porque assim, aí a gente entra na parte do crescimento do negócio. Perfeito. Você não consegue crescer algo que você não controla.
entendeu? Então, assim, quando eu faço qualquer tipo de campanha e, assim, é algo simples, sabe? Mas eu tenho total controle daquilo. E tendo total controle daquilo, a gente consegue medir o que deu certo, o que deu errado, Uhum. quantas vendas nós tivemos, qual foi o investimento, qual foi o retorno sobre esse Se errou a investimento. mão, onde errou a mão, se Então, errou a acertou porque mão. acertou. E sempre vai errar, sempre vai ter É. coisa que a gente vai Sim. errar. De novo, nós somos, na maioria das vezes, pequenos e médios negócios. Não Sim. temos dezenas de marqueteiros Sim. ali, né? Mesmo quando tem, às vezes Mesmo erra, quando né? tem, É erra. isso, é. E uma outra questão também, quando você faz uma campanha com nome, Terra Sol 40 Graus, tem um incentivo ali e tal, você se diferencia de todo o resto, porque a maioria não faz. Daí uma empresa que está vendendo lote, o cliente final que vai ver um anúncio dessa empresa que está fazendo mais do mesmo e vai ver um anúncio daquela pessoa que tem uma campanha, que tem um nome. Isso tudo cria uma força tão grande que o cliente ele vai decidir. Ele pode comprar do mais do mesmo por causa do produto, tá tudo bem, acontece. Mas a maioria dos clientes vão decidir comprar com aquele que vai dar algum incentivo, que tem algum tipo de campanha interessante, né? Então esse é o poder do marketing. Eu acho que esse é um ponto legal da gente entrar, porque assim, a gente tá falando muito do lado do corretor. Mas o cliente, ele ganha muito também quando alguém acerta a campanha, né? Como é que você vê esse lado do cliente de benefício do que o marketing pode oferecer? Seja o conteúdo, enfim, o que você traria, assim? O conteúdo que ele vai consumir, um melhor produto, a melhor experiência, eu acho que tudo isso tá relacionado. Sim. Deixa eu aproveitar rapidinho, só para dar uma dica dentro do que você estava falando, só para caber o assunto. A gente tem o hábito de todo começo de ano a gente faz o nosso planejamento anual e a gente revisita ele pelo menos de 6 em 6 meses. Uau. Por que de 6 em 6 meses? Porque normalmente a gente bate a meta e aí a gente não vai ficar na mesa porque a gente já chegou lá, né? Legal. Então, assim, mas se acontecer antes, a gente já aperta. Aí eu só queria usar essa fala e esse comentário para incentivar você, corretor que está assistindo a gente, a de fato entender que o seu negócio não é só venda, né? A venda que a gente conhece, ali eu tô falando do comercial, de negociar, de assinar o contrato. Ela não é só isso. Você pode ir muito mais longe e deve ir muito mais longe, exatamente porque você passa a se enxergar tão bem como um CNPJ, o Gustavo colocou aqui, né? Tem uma empresa dentro de você. Dá para ir muito mais longe, mas para isso você ter paciência de sentar, escrever, planejar e cumprir aquilo também. Desculpa te cortar, mas acho que era bom fazer esse adendo Não, aqui. perfeito. Assim, você foi cirúrgica. Bom, Foi por isso que eu casei. carioca e ela é paulista. Paulista. Caramba, que massa. Cara. Mas respondendo a tua pergunta, o que acontece? Eu vejo que o cliente, ele é o maior beneficiado, né, de tudo que você faz em relação ao marketing. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho um iPhone, acho que eu paguei uns 7.500 reais nesse iPhone. A Apple, ela ganhou os 7.500 reais. Mas eu ganhei muito, muito mais do que os 7.500 reais. Eu ganhei muito mais do que 7.500. Então, assim, a comunicação certa, a venda certa é aquela que vai beneficiar muito mais a pessoa que compra do que até mesmo o vendedor que sai feliz com a comissão e tudo bem. E, assim, é muito legal porque ele se beneficia em várias etapas. E eu quero falar de uma etapa principal, que é a etapa da jornada de compra. Por quê? Porque o marketing também ele entra dentro da parte do processo, beleza? O corretor, quando ele entende de marketing, ele entende que ele precisa identificar a necessidade, o desejo daquela outra pessoa, estudar aquela outra pessoa, conversar com aquela pessoa que está interessada, né? E muitas das vezes ele não tem nenhum processo mínimo, né, de venda. Então, o cliente, ele se beneficia quando ele vai até o corretor e talvez naquela ânsia do corretor de querer vender, ir para uma visita e talvez não é aquele produto, não é aquilo, sabe? Ele se beneficia quando o corretor ele começa a criar um processo. Não, peraí, antes de eu chegar para o cliente e levar ele para uma visita, vamos ligar para ele, vamos entender se é realmente aquela localização, sabe? Porque a maioria dos clientes, eles acham que eles querem aquilo, mas ele não quer aquilo, né? Então, quando você tem um trabalho de consultoria, de verdade, de ouvir aquele cliente, o cliente ele se beneficia. E ele se beneficia ao ponto de te enxergar como uma autoridade, de querer ficar com você em todo o restante da jornada, né? E o processo, ele está ligado ao marketing, ele está ligado à tecnologia,
né? Porque a tecnologia, se você for olhar o significado no Googlezão, nosso amigo, tecnologia significa método, significa processo, né? Simplificar. Tecnologia vai muito além de você ter um carro que voa, né? Tecnologia aplicada é você criar um processo. Então, quando o corretor ele cria esse processo, o cliente ele se beneficia e se beneficia muito, Sim, muito. Perfeito. Colocação perfeita. Analogia muito boa, inclusive. sim. Pode continuar. Tô só prestando atenção. Entrei nessa zona agora. Vou A gente tá falando de cliente e é meio que natural, a gente também é mais ou menos assim, mas é meio natural a gente ver uma desconstrução daquela questão do corretor de terno, gravata e blazer, algo mais informal. Tem um porquê disso? Tem. Por Tem, quê? com certeza. Até porque o porquê maior é nessa questão da identificação real, sabe? Porque quando a gente vê o cara que é empresário hoje, ele é completamente diferente de um empresário Muito. lá atrás, né? Atrás era uma forma de se vestir formal, né? Mais formal, aquela coisa toda. E hoje é uma vida corrida, é uma coisa simples, né? A gente pode pegar o dono lá do Facebook, se você for ver, ele tá andando sempre com uma camisa básica. Ele, a cada dia que passa, está sendo mais minimalista, mais simples. prático. Essa parte de comunicação. E quando a gente pega também essa parte de minimalismo e de simplicidade, a gente já consegue identificar de novo nas grandes marcas, que elas estão mudando os seus logotipos. Se você for observar, os logotipos que eram... Rebuscar. Caraca, não, é simples agora, muito simples. Até o nome Sim. das empresas, elas estão mudando o nome para uma coisa mais simplificada, né? Então, hoje, quando esse corretor ele entende o seu público, ele vai... O público, a região onde ele trabalha, ele vai entender que ele tem que ter um comportamento, uma comunicação diferente. Sim. Eu estava conversando com o Zé Neto, conhece o Zé Neto? Uhum. Do Piauí, Claro. corretor de imóveis, e ele usava, alguns anos atrás, blazer, aquela coisa toda, mas caramba, ele tá em Piauí, Não tem como, gente. É quase 70 graus, impossível. 70 graus, então assim, é uma região... E aí chegava na visita já passando mal pelo cara, né? Tira o terno, Tira! pelo amor de A Deus. pessoa se sente incomodada, É. sabe? É praia, Uhum. é região pô, é diferente, então você tem que ter essa visão, Esse feeling esse do... feeling, né? E quando a gente pega corretor de terno e gravata, eu conheço também algumas empresas que elas trabalham dessa forma, tá tudo bem, é uma estratégia, né? Uhum. É um tipo de posicionamento deles, mas quando se tem ali um terno, uma gravata, uma coisa muito formal, você tem uma distância muito grande, né? Sim. Muito grande mesmo. Eu tenho outro amigo meu também, que ele trabalha com imóveis em Alphaville, de 40 milhões, de 30 milhões, o mercado AAA, para o público AAA, e ele vendeu para o Neymar ano passado, em dezembro do ano passado, ele vendeu para o Neymar. E se você for observar a maneira que ele se veste, sabe? Sim. Caramba, Nem uma coisa... combina você tá de frente para um corretor que tá todo de cachecol, de terra. E o corretor super simples, assim, com uma... Claro, né? Cheiroso. Ah, Não, é importante. Na simplicidade, Importante. você não pode perder sua Claro. elegância, né? Isso Pelo amor aí. de Deus, Claro. né? Como que é lá no Rio? Fala, como que é? É pobre, mas é limpinho. É pobre, mas é limpinho. Então, e assim, isso acaba trazendo essa identificação, essa aproximação, na Sim. verdade. Você, inclusive, escolheu esse estilo mais informal, né? Nas suas redes sociais a gente percebe que é Eu escolhi. essa proximidade, essa leveza, essa Demais. informalidade. Demais. A gente fez isso também quando a gente começou a trabalhar juntos, porque o Diogo vem de grandes imobiliários, aí é a tal da camisa, terno, camisa blá, social. blá. É. Foi a Gastava primeira um coisa, quando ele dinheiro. fez a marca dele, ele falou, esquece. Meu armário hoje é lindo, porque eu parei É. de gastar um dinheiro fazendo aquelas camisinhas Ele mandava fazer, alfaiate. com inicial Sim. aqui. Assim, eu acho muito lindo. Não, lindo é, Lindo só é. que... Não comunica, é isso. Não, e também, gente, vamos combinar. É bem melhor você trabalhar mais à vontade, né? É gostoso. Eu tenho alguns amigos que eles andam assim, impecáveis. Meu amigo, impecável, né? E eu até falo assim, poxa, eu brinco com alguns. Eu queria ser bonito igual você, queria andar bonito igual você, né?
Mas é muito também, eu acho que vale ressaltar aqui, é muito de você se conhecer, né? De você não querer ser uma outra pessoa. Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. É. Então, assim, eu sou um cara simples. O barbeiro lá fala o seguinte: você quer fazer exército, alguma coisa? Eu falo, não, corta, igual o capacete de eu sou muito simples. Camisa sem estampa. E não é modinha de usa preto, é porque eu acho que eu não tenho estilo. Então, não tem o seu. Investe no básico. O preto investe no básico. Mas a gente tem alguns outros corretores que andam, assim, elegantes demais. Tem até o próprio Stalin, que o cara é, elegante, blazer, camisa social. Mas ele é do sul, né? Eu acho não, também... o Stalin aqui, ele é de... Alphaville. Não, ele é ele trabalha na zona sul de São Paulo. É? Trabalha com grandes empresários, né? Mas é assim, o jeito, é o né? jeito. Isso aí. Ele se sente bem dessa E forma. vai ter cliente que vai se identificar com isso. Tá tudo certo. Tudo bem. É e isso. parece que se encaixa também. Acho que quando a pessoa se sente bem... Flui melhor. Você passa melhor, naturalidade, Passa né? naturalidade na maneira que ela se veste. Mas tem gente que ela quer colocar o blazer, colocar a roupa social. E forçar a gente algo que olha não é. pra pessoa assim... Amigo, Tá acho meio que estranho. tá meio estranho. Tá faltando ombro, tá faltando alguma coisa nessa tua roupagem aí, na tua roupa, na tua vestimenta. Eu vou aproveitar essa fala pra emendar uma pergunta. Posso? Você Vai falar alguma embora. coisa? Não, você que manda. A gente queria falar um pouquinho agora de valor pro cliente. E aí eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando agora, porque tem muita gente que entende que o valor pro cliente, não que não seja, vamos deixar claro, só pra gente separar as coisas, mas que o valor pro cliente já é a aparência e etc, e fica muito focado nisso. Então vamos lá. Quando a gente fala tanto de corretagem, principalmente de marketing digital, o que é, né, me colocando lá de novo, quem tá assistindo, o que é o tal do valor pro cliente? Como é que eu entrego o valor pro meu cliente? Uau. Pô, caramba, Kézia cirúrgica, danado. Eu vejo o valor como um jogo, né? E a todo momento, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nós temos uma pontuação a mais percebida pelo cliente. Então, assim, quando eu tenho um Instagram e eu começo a trabalhar fotos com fotógrafos, né? Então eu tenho um pontinho a mais, porque são boas fotos, né? Percebido pelo cliente. Quando eu começo a criar o conteúdo de uma forma frequente, tendo ali a minha constância, eu também tenho um valor percebido a mais. Quando eu começo a estar buscando conhecimento na minha área, buscando conhecimento de finanças, de gestão, de marketing, e eu começo a registrar que eu estou com essas pessoas, que eu estou nesses lugares, nesses ambientes, o meu cliente ele começa a perceber 2 pontinhos, 3 pontinhos a mais. Então, o valor, ele acaba sendo muito personalizado. Então, tem gente que vai enxergar valor e tem gente que não vai enxergar valor, né? Tem pessoas que elas têm milhões de seguidores e que eu não consigo identificar valor naquela pessoa. Mas tem pessoas que têm 2.000, 1.500 seguidores que eu vejo muito, muito, muito valor, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Quando a gente pega... vou trazer um exemplo de fala uma grande imobiliária, a Cirela. Tá bom. A Cirela, acho que é uma grande construtora, né? Quando a Cirela ela chega e anuncia tal pessoa, falando que aquela pessoa, né, vai ser o diretor comercial da empresa, e aquela pessoa talvez ela não tenha uma presença forte digital, né? Mas as pessoas que seguem a Cirela conseguem identificar muito valor agora percebido, porque a Cirela transferiu a autoridade para aquela outra pessoa. Então, assim, é um jogo. A gente, quando busca essa evolução, nós temos mais valor percebido pelos nossos clientes. A grande mídia fazia muito isso, né? Se a gente parar para pensar assim, a grande mídia pegava atores, na sua maioria, que não eram conhecidos e eles se tornavam, aspas, uma figura maior do que a grande mídia que lançou eles. Né? Virava uma disputa. E é exatamente isso, porque você vai construindo, de fato, essa figura, né? Exato. Esse valor percebido pelo mercado. E esse valor, ele consegue ser aumentado com as parcerias? Então, por exemplo, se eu falo de 2... A gente costuma falar corretor influenciador, né? Porque é aquele corretor que está influenciando aquela região
aquele trabalho. Então, quando eu pego, por exemplo, corretores que fazem parcerias com imóveis, que tem um imóvel e chama o parceiro dele que conseguiu aquela opção para apresentar para sua audiência, a gente consegue aumentar o valor assim também. Consegue aumentar, porque assim, o cliente, ele quando ele enxerga que você tem, uma maneira simples aí, quando você tem imóveis, alguns imóveis dentro da tua carteira de produtos, ele vai enxergar o seguinte, caramba, ele tem opções, né? Ele tem caminhos, ele tem entradas em lugares. Conexões. Como que ele consegue vender em tal lugar? Como que ele consegue, né, trabalhar com tal pessoa? Então, isso tudo com certeza agrega valor. Tudo agrega valor. Mas eu acho que o maior valor, acho que é legal falar sobre isso, o maior valor percebido é quando o corretor ele entrega o trabalho de consultor. Essa questão de ouvir e entender o seguinte, olha, Kézia, eu vou conseguir um imóvel para você, do teu jeitinho, espera aí. E esse corretor também brigar pela venda. Como assim? Falar o seguinte, Kézia, não, você tem que comprar naquele lugar, você tem que comprar comigo dessa forma, porque quando o corretor ele consegue entregar essa consultoria e passar essa força, que é importante sim ela comprar em tal lugar, a Kézia, ela está enxergando que aquele corretor está se importando e está querendo que você siga no caminho certo, no melhor caminho. Né? Então, acho que o maior valor percebido está na parte da consultoria, de entender, ouvir o seu cliente, né? e brigar para poder entregar a melhor opção para aquele cliente. E até o final, né? Que tem uma galera que assinou o contrato e tá feliz. Não, até o final. Tem que valer até o final. Eu tava pensando aqui, olha que legal, né? Porque a gente está falando sobre o redor, digamos assim, do marketing em si, né? Do investimento. Porque se a gente não tiver nada disso, no fundo, nada mais cedo que você investir em espalhar algo, porque nada mais é do que isso, né? A gente espalha um conteúdo. Pode ser um anúncio ou pode ser um conteúdo, como você mesmo disse ali, do marketing de conteúdo, né? De eu gerar um conteúdo para o meu cliente final ali. Nada mais é do que você pegar e investir para espalhar esse conteúdo para um público que você definiu ali e assim por diante. Se esse conteúdo for ruim, se ele não tiver base, se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver o estudo que o cara estudou para chegar ali, se ele não tiver um profissional que sabe falar de financiamento, de crédito, de tudo isso, você nada mais é do que pegar um dinheiro, se é um produto ruim, que não teve aquele trabalho de marketing, de estudar, de fazer uma campanha e tudo mais, você vai jogar e vai espalhar dinheiro, gastando dinheiro, um conteúdo ruim, que não vai gerar conteúdo, que não vai gerar Ainda vai te resultado. queimar, né? Vai queimar. E não vai te trazer dinheiro também. Não vai te dar resultado. Eu tenho um case, uma situação de um corretor que chegou para poder contratar o meu serviço e não estava vendendo nada. E eu fui analisar todo o trabalho dele de mídia, o trabalho dele de marketing. Ele estava fazendo todo um trabalho de alto luxo. Altíssimo luxo, um trabalho impecável. Mas a realidade dele de vendas eram vendas de 600 mil, 500 mil, 700 mil reais. E ele não estava entendendo o porquê que as coisas não estavam dando certo para ele. E a verba dele que ele tinha de marketing era pequena e tudo isso. Quando vem essa pessoa até mim, com esse exemplo, a primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte, você tem que parar de trabalhar, tá, esse tipo de produto nos seus canais de divulgação, de comunicação. Por quê? Primeiro, porque você não tem verba para poder trabalhar esse tipo de produto. E quando a gente fala, galera, de AAA, de alto luxo, alto padrão, nós estamos falando de mais investimento. Né? O retorno é maior também. O retorno é maior, mas você vai ter que ter mais investimento. Vai ter que ter mais investimento de tempo, de tudo. Você vai preparação. ter É da roupa que você utiliza até o momento. E outra coisa, você vai ter que entender de arquitetura, você vai ter que entender de móveis, você vai ter que entender de... investir em network. De arquitetos, você vai ter que entender de um monte de coisa. Daí, para ele, foi exatamente isso que eu falei. E eu orientei, olha, você vai parar de fazer esse tipo de comunicação agora, vamos descer um pouquinho do salto, vamos colocar dinheiro no bolso. E como que a gente coloca dinheiro no bolso? Anunciando os produtos que você já vende hoje, que são de 800 mil, de 1 milhão, de 1 milhão e pouco, que hoje é o que dá para poder fazer para você conseguir esse caixa.
Então, tem que ter um trabalho estratégico para você conseguir alcançar o objetivo que você quer. É um trabalho de análise, é um trabalho de você medir aquilo que deu certo, né? Deixar um pouquinho de lado, obviamente, aquilo que deu errado. É um trabalho muito, como diz no Rio, frenético. É um A trabalho- gente estava até conversando um pouquinho quando a gente chegou aqui. A gente é muito a favor desse mercado colaborativo, né? Digamos assim. E a gente conversou um pouquinho e já percebi que você também. Você roda o Brasil todo aí, você tá com uma opção de gente, toda hora com gente que é influente do mercado, que vende, que tem resultado real. Você é a favor desse mercado de parcerias, de colaboração entre eles? E aí eu quero até aproveitar e fazer 2 perguntas numa só. Aquela pessoa que tem receio e medo, o que você falaria para essa pessoa? Acho que o que você traria para ela do que você vê, do que você traz dos profissionais que você atende, para essas conexões, para as parcerias e assim por diante? Eu vejo que a parceria é um dos maiores canais de venda, tá? A parceria é muito forte, é muito forte. Quando eu trabalho e analiso o mercado de São Paulo, vejo que é um mercado muito aquecido em parcerias entre imobiliárias, entre corretores, e no final das contas todo mundo ganha, né? Porque talvez um tem um produto, o outro tem um cliente, né? Um tem um cliente, outro tem um produto. E, de novo, quando a gente pega as grandes marcas, quando a gente pega a Amazon, quando a gente pega a Americanas, quando a gente pega elas estão a todo momento querendo fazer trabalhos aonde outras pessoas venham estar ali vendendo os seus Outras produtos, empresas, né? outras empresas. Não, se a gente for para o mercado imobiliário, as grandes marcas estão buscando corretores locais para trazer cliente ou opções para a base. As construtoras também, a Cirela, Uhum. né? As grandes Todas marcas, elas têm, todas elas têm ali um trabalho de parceria muito Uhum. forte. Eu tenho um cliente que é do interior. Inclusive, agora, dia 27, nós vamos lançar um programa de parceria. Né? De novo, aquilo que eu falei para vocês. Tudo aquilo que nós não controlamos, nós não conseguimos medir. Sim. Né? Então, é algo que hoje gira, e gira muito pouco essa questão da parceria, Sim. e pouquíssimo ainda quando se tem um controle sobre essas parcerias. Então, nós estamos criando um programa de parceria, a qual lá tem 60 imobiliárias naquela cidade, nenhuma imobiliária conhece uma outra. Gente, que loucura! É muito assim, sabe? Não, eu acho que é aquele trabalho de que não, a informação é minha, esse cliente aqui é meu, Ninguém eu vou sabe, segurar ele ninguém aqui. sabe de nada. A qual nós vamos quebrar completamente isso, porque nós anunciamos, tá, que dia 27 nós vamos ter ali um evento para corretores autônomos, onde já tem mais de 30 corretores cadastrados que vão participar desse evento. Massa. Então, o que a gente está fazendo? Nós identificamos uma maneira também de beneficiar os corretores internos. Então, os internos também estão super engajados, porque eles vão ganhar mais, tá? E esses parceiros autônomos, que muitas das vezes não têm produtos para poder se trabalhar, vai conseguir não só ter os produtos, mas toda a estrutura da empresa, né? Ganho absurdo. Disponibilizada ali. Demais. Utilizar. Então, assim, é muito poderoso as parcerias, e eu super levanto a bandeira, e é uma coisa que você tem um investimento, minúsculo, quase nada Perto ou do nada retorno, né? perto do retorno, que o retorno é muito verdadeiro, o retorno é muito direto, né? E é um canal que a gente tem que, pegar mais firme, porque é um baita de um canal, o canal da parceria. A gente defende muito a parceria. A gente viu, quando você chegou aqui, a gente tava falando do Conecta, né? Que aconteceu essa semana em São Paulo. E lá, por exemplo, a gente observou, a gente não tava, mas a gente acompanhou, a gente observou muita gente que acredita nesse mercado colaborativo, né? Inclusive com você. A gente já falou aqui do Cleverson, que ali no Espírito Santo é uma mega de uma referência e aí se torna para o mercado imobiliário também. Eu vi também o Mica com você, que, cara, tem uma história... Mica, se estiver assistindo, a gente quer te receber também. Porque tem uma história muito bacana, né? Não é só a questão de parceria, ele veio para São Paulo através de parceria, né? Mas ele saiu de uma zona de conforto de uma imobiliária que era do pai dele. Exato. E, de repente, numa cidade pequena, e de repente ele se joga em São Paulo, cara, vou ver o que tem nesse mercado aí, né? Vou desfrutar. As suas conexões, assim, que você vem fazendo ao longo de toda essa jornada.
dentro das suas conexões, o que você fala assim, cara, isso aqui eu consegui por causa de conexões? Onde que elas te trouxeram, assim? O que você atribui a elas? Uau, Boa pergunta. boa pergunta. A Kézia não A erra. partir de agora só ela Não, a Kézia pergunta. não erra. A Kézia não erra. Pelo amor de Deus, gente. Não cria expectativa. Essas parcerias me trouxeram o que você falou, pontos, talvez não 2, 3, talvez 50, talvez 100 pontos a mais para as imobiliárias e corretores de forma percebida, né? E a gente vê o valor. Mega Então, sacada. são coisinhas que talvez eu faço que é 1 pontinho, são 2 pontinhos, mas essa questão da conexão talvez são 100, 150, né? E me gerou, sabe, esse valor percebido. Com isso, aumentei preços. É claro, é o valor e preço andando junto, é isso. Então, aumentei também preço. Então, consegui vários contratos, excelentes contratos também, tá? Consegui também conhecer, acho que esse é o principal objetivo meu como profissional, conhecer modelos de negócios diferentes, porque quando você tem modelos de negócios diferentes, você é muito rico dentro desse nicho. Você identifica que, poxa, lá uma imobiliária de Moema trabalha uma boutique, outra imobiliária que tem centenas de corretores de imóveis, já trabalha uma estratégia completamente diferente. Uma outra imobiliária, ela trabalha com um comunicador, que é o proprietário, que é o embaixador e que gera oportunidades, mas não vende, porque gera essas oportunidades para a sua equipe, mas continua gerando oportunidades. Então, são vários modelos e que você, poxa, aprende. Sim. Acho que essas conexões, elas só me trazem benefícios de conseguir identificar que eu consigo aprender mais, né? E quando a gente fala de novo de marketing, eu sou um cara que eu trabalho com marketing, não tenho nenhuma formação de marketing, mas vivência mesmo. Mas eu falo que eu sei 2%, 1%, porque marketing é muito grande e eu vou aprender e eu não sei nada, assim, eu não sei nada, eu sei, mas eu não sei o todo que é o marketing, né? Então, o que mais me trouxe benefícios foi o conhecimento e foi fechamentos também, mas tem que ter uma questão muito importante, que tem que ter o Gustavo vendedor. Sim. Gustavo que consegue identificar, perceber o momento de ofertar. Então, eu sou o cara que eu tenho esses amigos que eu citei, esses amigos aqui, e que eu vendo para esses amigos, né? Não tem nada de parceria ali, e a galera tá ouvindo, eles sabem disso, que eu sou um cara que eu brigo pela venda, que eu falo, faz o Pix aí, vamos fazer o fechamento, porque eu acredito no que eu faço, eu acredito em mim. Então, não adianta nada também você ter ali um ecossistema de networking, de ambiência, se você não acreditar em você. E não aproveita ele. Não aproveitar. Sim. E ser um cara, vendedor. Eu sou um cara marqueteiro, mas eu sou o cara que eu gosto de Pix. Ok, eu gosto de Pix. Quem não gosta? Quem gosta? Eu vou citar aqui o nosso amigo, eu cito mesmo. Pode citar? Pode, vamos O nosso embora. amigo Mica, um grande amigo. E inclusive, ele poderia estar aqui com a gente. Trago né? ele aqui. Mica, já fica Próximo o convite ao próximo, que a gente vai pra São Paulo, queremos te O Mica receber. conversando com o Gustavo, que não sei o que. Já passa o contato pra gente. O Mica conversando, tal, não sei o quê. Mica, faz o Pix. Eu tava conversando com o Zé Neto também, Piauí. Né? Zé Neto, Faz o Pix. faz o Pix. Pix. Meu irmão, entendeu? Começar a usar isso com todos os nossos clientes, cara. Vamos agora para as Pix. Porque o dinheiro é muito legal falar sobre isso, tá? O dinheiro, ele é um agente transformador na vida da pessoa. Quando se faz algo de graça, assim, sabe? Sim. Talvez a pessoa não vai dar valor. Não vai ser um relacionamento tão bacana ali de negócio. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Uma hora ou outra Não vai se dar ruim. espera a mesma coisa de você ter pago por aquilo com valor justo. Talvez você não vai cobrar. Eu tava vendo alguém falando, acho que foi o próprio Cleberson, não sei, que estava construindo a sua casa e que muitos parceiros foram ajudar a construir também, e por ser parceria teve muito atraso, teve muita gente que não entregou, e como que ele vai ficar cobrando, já que foi uma parceria? Enfim, é uma enrolação só, né? Então, o que me beneficiou, voltando aqui, foi muitas coisas, mas também saber perceber o momento certo de ofertar e de vender, de fazer negócio. Perfeito. Vai. Continua, você que tá mandando aí. Queria ir para um lado prático agora. Sim. Tá?
Não faço digital porque tenho medo, que é muita coisa que a gente escuta boa. desse tipo, né? Boa. Uhum. Não faço marketing digital porque tenho medo. Cara, como é que eu quebro isso pra entrar nesse universo? Legal. Eu queria voltar uma pergunta pra você. Fica à vontade. Eita, eu fiquei com medo agora. Agora é sua vez. O que que você acha que é esse medo? Medo de quê, assim, quando os corretores imobiliários falam de marketing digital? Então, eu vejo alguns. Eu acho que o primeiro tá vinculado ao dinheiro. Porque corretagem tem muita gente que a gente conhece que tem aquele cenário ainda de instabilidade, etc. Então, eu acho que dinheiro é um teor importante. O segundo, pelo que a gente sente, conversando com os corretores, tem muita gente que tem medo de exposição. Então, quando eu me escondo atrás de uma marca, eu tô ali seguro, de alguma forma. A hora que eu coloco meu rosto pra jogo, sou eu, né? Então, acho que é um segundo momento. O terceiro, acho que é tempo. E o quarto, que, cara, pra mim, esse pega no mercado é disciplina. Que entra muito do que a gente falou do planejamento, blá, 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 né? Que Eu a gente tenho mais colocou um. aqui. Vai lá. E, pô, esse é o que pega mais pra mim. Porque, assim, tem muita gente que não sai de uma estrutura Esse porque ponto, ele né? acha que ele não tem capacidade. Nossa, Não, aqui é seguro. O cara não ganha nada pra aquilo. E eu não sou contra. Muito, muito pelo contrário, gente. Eu tenho plena consciência e eu sou grato a uma grande imobiliária que me fez. Hoje o Diogo é o Diogo porque passou por lá. Mas tem muita gente que pode crescer muito na carreira, que tem potencial, mas ficar, não, mas aqui é seguro, aqui eu tenho o meu leadzinho certo todo dia, Confortável, né? aqui eu tenho o meu plantãozinho pra fazer, o gerente que quando dá alguma coisa, eu ligo pra ele, aperta e eu procuro ele. Então acho que é aquela pessoa também que fica meio que na insegurança de que ele pode sozinho ter um resultado exponencial no mercado. Legal, então vamos matando objeções. Eu Vambora. vou começar por ela, Tá bom. por você, Que Diogo. é muito, essa é que forte essa mesmo, é forte. Para essas pessoas, o que acontece? Tem muitos corretores de imóveis querendo ganhar como empresário, mas trabalhando como CLT. Né? Então, assim, para essas pessoas está tudo bem, elas podem continuar, elas vão continuar ganhando o seu dinheiro, mas se elas querem ganhar mais, se elas querem, assim, aumentar os seus faturamentos, o seu faturamento, ela vai para a linha do marketing digital. Então, assim, tem certas pessoas que você pode falar o que for e ela vai continuar sendo cômoda. Por quê? Porque, de novo, ela tem um pensamento, ações dela são ações de CLT, tá? Então, é isso. Se ela quer ganhar mais, ela vai para a questão do marketing digital. Da questão do tempo, a gente consegue matar essa objeção falando sobre o que eu falei do livro Mostra o Seu Trabalho, mostrando essa rotina. Né? Então, o corretor, exatamente, ele tem um tempo meio louco, meio maluco, acontece muita coisa na rotina dele. Mas quando ele começa a registrar isso, né? Começar a ter o hábito do registro, ele consegue ganhar tempo. Né? E um outro medo sobre vergonha, sobre talvez tudo exposição, eu mato falando para as pessoas o seguinte, que elas têm, os corretores de imóveis, eles têm que começar a criar um conteúdo mais fácil. Né? Como eu posso criar o marketing, um conteúdo de uma maneira mais fácil? Vou dar um exemplo na prática. O cara, ele vê lá o Diogo apresentando imóvel. Filmando, apresentando, falando bem. E ele quer até apresentar, mas ele fala assim, poxa, eu não consigo, eu travo, eu não consigo apresentar. Como criar de uma maneira mais fácil? Então você não vai apresentar, você vai fazer como primeira pessoa, igual o Ricardo lá, ó, vambora, vou falar dessa forma e não de corpo inteiro, não alguém filmando ele. Mas Gustavo, Kézia, Diogo, eu não consigo narrar, eu tenho vergonha da minha voz. Como criar de uma maneira mais fácil. Então você vai mostrar todo o imóvel sem falar nada e colocando uma ediçãozinha lá, Agendinha. 3/4, não sei o quê. Mas musiquinha no Gustavo, fundo. Diogo, Kézia, eu sou muito ruim. O que é esse trem de edição de vídeo que eu não sei? Como criar de uma maneira mais fácil. Pega o teu celular, você vai filmar a casa toda e vai colocar uma musiquinha. Mas eu não sei qual música. Então não coloca música nenhuma. Trabalha ali o texto ali daquela filmagem que você está fazendo. Então quando esse corretor ele entende que, de novo, o trabalho sempre vai ser de evolução, ele desce do salto, ele não vai dar um pulo, né? É maior do que a perna que se fala? Ou não? Um passo Salto, maior do que a passo perna. maior do que a perna.
ele vai identificar onde ele está, o que ele pode fazer, e ele vai fazer de uma maneira simples. Simples. Quando a gente fala de marketing aplicado, indicação hoje é muito forte. Talvez ele pode começar a divulgar para a sua base no WhatsApp dos seus clientes algum incentivo para aquele cliente indicar outros clientes para ele. Isso é marketing de uma forma aplicada. Então, o que ele pode fazer, né, de uma maneira mais simples, mais fácil? Então, ele identifica o objetivo que ele quer e ele começa a fazer ações simples para poder alcançar o objetivo dele, né? E vem uma outra questão também, que é exatamente a questão da falta do planejamento. Nós não somos perfeitos. Quando você falou do planejamento anual, eu já peguei para mim, eu vou fazer para o ano de 2023. Nunca fiz um planejamento anual na minha vida. Antes de casar, eu também não. Nunca fiz. Mas assim, eu faço planejamento das minhas estratégias de marketing também junto com os meus clientes. E algumas vezes a gente falha nesse planejamento. Algumas vezes a gente acaba... É planejamento, né? Não é escrito em pedra. Alguma coisa vai mudar. É isso. E na verdade... Não é mandamento, né? Na verdade, algumas vezes, ao invés de fazer 30 dias antes de alguma ação, eu acabo fazendo em cima da hora. A gente tem os nossos erros, Sim, mas a gente tem que errar menos. E como a gente consegue errar menos? Quando a gente faz um planejamento com antecedência, né? Então, assim, o corretor que está assistindo a gente aqui, para de ter medo. Se você tem essa ambição, né, de crescer, de evoluir, de ganhar mais, tem que ir para o marketing digital. Hoje não é questão de futuro. Hoje o marketing é presente, porque é tão preocupante falar sobre marketing, falar sobre Instagram em 2022. Eu vou te falar o porquê. Porque já está se falando de metaverso. E o corretor não sabe, talvez, nem utilizar o conteúdo de Instagram. Qual que é o futuro dele? E é real. Sim. O futuro dele é um futuro de não existir. Até porque as empresas, inteligentes, elas estão a cada vez mais querendo criadores de conteúdo, corretores que têm ali um toque a mais, sabe? Que já tem um domínio do digital. Quando eu converso com imobiliárias, a imobiliária, ela pergunta pro corretor qual que é o Instagram do corretor. Sim. Já está dentro do currículo ali, né? Ele já quer investigar qual que é a ação, se ele domina ou se ele não domina. E, infelizmente, quem não tem esse entendimento vai ficar para trás. Inclusive, quem não tem o domínio simples ali da ferramenta, do celular, das redes sociais, vão deixar de trabalhar em algumas empresas. É o que já está acontecendo e alguns clientes que eu tenho que estão selecionando, né, corretores que já têm um domínio básico, uma vivência. E eu acho que quem ainda não está pensando assim, está ficando para trás também. Tá. Então, assim, as imobiliárias que estão pensando assim, talvez são as que estão dominando o mercado de hoje. E as outras que não, mas a minha imobiliária não pensa nisso. Então, tá bom, vai ficar você e sua imobiliária pra trás e vai ficar todo mundo seguindo pra frente. Faz sentido. Tem uma frase que eu não sei de quem é. Eu escutei a primeira vez com o Bruno e a Malu Perini, que inclusive a gente acabou de falar com a Priscila, né, a irmã dele. Mas eu escutei com eles, não sei se é deles, que é: se você não sente vergonha do seu começo, você começou muito tarde. Né? No sentido de, assim, a Priscila, por exemplo, a hora que ela tava conversando com a gente, ela falou assim: eu vejo os meus primeiros vídeos hoje, acontece com a gente também, né? Eu vejo os meus primeiros vídeos hoje, aí eu penso assim, nossa, tava muito engessada, tava muito, né? E é isso, cara, se você começou e você acha que você já tá brilhante, você revelou alguma coisa. Porque ou você começou tarde, ou você tá se enganando. Você não está brilhante. Tem que melhorar, né? Demais. E assim, o problema que eu vejo, e é muito louco isso, cara. O problema que eu vejo é que as pessoas, os corretores, eles não estão olhando muito pra dentro. Tipo, e quando eu digo olhar pra dentro, analisar, analisar o que ele pode evoluir. Sim. Sabe? Acabou. Eu tô aqui entregando o podcast pra vocês e eu sou um cara crítico. Eu já sei o que eu posso evoluir pro próximo. Entendeu? Então, é bom que depois a gente pergunta pra ele o que a gente pode evoluir. Ele é crítico, ele já deve dar. Eu falo. Eu gosto de gente assim. Esse negócio de gente que fica passando a mão na cabeça, eu não gosto, não. Eu gosto de gente ali, ó. Eu falo mesmo. Então, assim, eu sei que quando eu tô fazendo um podcast aqui, eu já fiz alguns, mas eu sei que talvez no 40º... Vai ser diferente. Vai ser melhor, porque a repetição faz com que a pessoa ela chegue à evolução e não à perfeição. Né? Ó, essa frase aí eu nunca vi de ninguém, não. Tirei agora, hein? Tirei agora. Gustavo Rangel. Faz o corte. Caraca, depois tem que fazer o corte. Pode deixar. A gente tá falando de repetição,
E eu acho que repetição tem a ver com constância também, né? Então, Uhum. hoje é fundamental no marketing digital você ter a constância, não só para evoluir, mas no sentido de constância de conteúdo, realmente. É muito importante pro seu objetivo. Uhum. Um exemplo, eu tô gordinho. Eu tô barrigudinho. Eu tô com 105 quilos. Eu não gostei desse assunto. Vamos mudar de assunto. Até porque ele é crítico. Até porque ele é crítico. E assim, eu tenho um objetivo. Eu falo sempre com minha esposa. Amor, eu tenho que melhorar, eu tenho que, né, voltar ao meu peso normal, eu tenho que. Eu quero ficar fortinho. Mas, por que eu não chego ao meu Eu objetivo? quero comer. Eu quero. Porque eu como. Tá vendo como eu te entendo? Ontem eu comi uma pizza tão gostosa, ontem eu comi um hambúrguer, eu tô nessa. Mas, se eu quero alcançar o meu objetivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser Sacrifício. constante na academia. Uhum. Boa. O mínimo na academia. Na academia e na alimentação ali Sim. e tal. Então, qual é o objetivo que a pessoa ela tem? Eu quero vender nesse mês. Então, ela tem que começar a fazer o trabalho de criação de conteúdo. Mas eu não tenho dinheiro. Então, você vai fazer quantidade. Você vai fazer mais conteúdo. Uhum. Mas eu quero alcançar mais pessoas ainda. Então, você não vai fazer só quantidade em uma plataforma, mas você vai distribuir também em outras plataformas. A gente tem o TikTok para isso, a gente tem o próprio YouTube, a gente tem o próprio Instagram, a gente tem o status do WhatsApp, que é uma ferramenta que as pessoas Boa. não usam, Uhum. mas que eu tenho vários cases de pessoas que venderam pelo status do WhatsApp. Eu tenho cases de pessoas que venderam, clientes meus, pelo TikTok, né? Inclusive, eu já fiz muito negócio, eu tenho quase 500 mil de seguidores lá no TikTok, muitos negócios pelo próprio TikTok. Por quê? Porque eu sempre penso nessa questão de distribuir, né? Então, assim, o objetivo da pessoa é vender, então ela tem que entender que ela precisa trabalhar com intensidade, tem que ser intensiva, sabe? Querer, vambora, trabalhar, porque não existe mágica, não existe fórmula mágica. O corretor, ele tem, ele consegue ter sucesso por causa de duas coisas. Por causa dos seus atendimentos e por seus relacionamentos. Porque o marketing, tudo que a gente faz é para poder potencializar Perfeito. os atendimentos e relacionamentos. Então, assim, vamos ser intensivos para poder almejar ali, alcançar o nosso objetivo. O que a gente tem que fazer para alcançar o objetivo? É colocar um pouquinho a cabeça para funcionar. Hoje a gente tem, você está falando tanto de parceria, eu achei tão legal. Hoje a gente tem uma ferramenta tão bacana, que é o post colaborativo dentro do Instagram. Cara, é tão poderoso. Eu vejo o post colaborativo como a ação mais poderosa dentro do Instagram, mais poderoso do que o Reels. Eu prefiro ter 300 curtidas no post colaborativo do que 2 milhões no Reels, e isso é verdade. E por quê? Porque pensa só, eu quero vender. Eu tenho uma região, né? Eu tenho uma cidade. Cara, o que pode se tornar um post colaborativo naquela minha cidade, empresas e profissionais? Talvez tenha uma loja de um pet shop. Pet shop. Pet shop, tudo a ver com o quê? Com imóvel. Tudo a ver com família, tudo a ver com casa. Será que não tem algum conteúdo que a gente pode criar com pet shop? Será que não tem nenhum conteúdo com a loja de plantas? Com um profissional que trabalha com ar-condicionado pro arquiteto? Claro. E eu não vou querer fazer um post colaborativo, eu sendo do Rio, talvez fazer um post colaborativo com um profissional lá do Sul. Eu quero pegar a minha cidade, né? E quando eu pego a minha cidade, eu tenho um post colaborativo com o Diogo, então aquela audiência do Diogo vai me ver, um pedaço daquela audiência vai me conhecer e assim surge negócio. Então é muito a questão de você usar a cabeça. Quando você usa a cabeça... É sair do trivial, né? Poxa, já era. E não é algo mirabolante. É algo simples. É você parar, respirar. Vambora, eu gosto muito de escrever. O que a gente pode fazer ali? O que a gente pode desenhar? O que a gente acha que vai dar certo? Porque tudo é um achar que vai dar certo. Porque tudo é teste, né? Perfeito. Para onde vai o marketing digital? Para onde vai o marketing digital? O marketing digital, ele vai para uma linha, olha que massa, ele vai para uma linha daquelas pessoas que elas querem distribuir a sua comunicação em outros canais. Né?
hoje o consumidor, não tem como falar que o consumidor tá em tal lugar e não tá em tal lugar. Não existe isso hoje. Antigamente a gente falava, o meu público, hoje ainda se fala muito, o meu público não tá em Facebook. Não tem como. Hoje o nosso público, ele tá em vários lugares ao mesmo tempo. São consumos diferentes. Eu tenho uma cliente minha que ela tem mais ou menos 65 anos, ela tem uma baita de uma empresa, ela fica enviando para mim links de vídeo do TikTok. Pô, 65 anos, baita empresária, milionária. E ela tá lá no TikTok, sabe? Eu tenho Se clientes... reinventar, né? Isso Se aí. inventar. Então, eu acho que o futuro do marketing é você entender que você tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Porém, entender que alguns podem estar em mais lugares e outros não podem estar em mais lugares. Tem que entender que tá bom aqui, vamos trabalhar esse e esse, porque eu consigo manter o relacionamento, Sim. eu consigo manter o E trabalho. também não tem nada de errado com isso, né? Não Porque a tem galera entra numa nada. onda de comparação e fala, É. cara, Perfeito. calma, não tem nada de É errado. estratégia. Quando a gente pega um exemplo, o Augusto Braga lá, e o próprio Mika, ele tem um trabalho que eu chamo, uma estratégia que eu chamo de slow content, né? Que é o conteúdo mais lento, focando muito na qualidade e na intencionalidade. Mas tem gente que trabalha quantidade. A gente pega o Ricardo tá tudo Martins. Quantidade, tá tudo bem, né? Então a gente tem pessoas que estão lá no Instagram e tem gente que não tá no TikTok. Também tá tudo bem. Eu não gosto de quando o cara ele fala, tem que estar no TikTok, tem que estar no YouTube, Sim. tem que estar nada. É muito personalizado. Até porque estar e não gerar o conteúdo de qualidade que você gera na sua principal rede também é melhor não dar. Exato. Mas assim, o futuro, o que eu vejo, tá? Eu vejo que se eu tenho uma imobiliária, se eu sou um corretor, eu vou estar querendo, obviamente, ganhar mais. Nesse ganhar mais, eu vou delegando algumas funções, eu vou trazendo pessoas para poder acrescentar nessa questão de marketing. Vou até abrir uma coisa aqui minha. Eu tenho um objetivo de ter uma pessoa responsável só pelo meu Pinterest, tá? Uma pessoa só focando ali no Pinterest. Outra pessoa só no YouTube, né? Então, assim, o que eu quero? Eu quero crescer e ter pessoas responsáveis por criação em outros lugares. Então, o futuro é exatamente esse. Está ganhando mais? Contrata gente para poder estar trabalhando em outros canais, até porque talvez você não consiga estar em todos. Talvez você só vai conseguir estar de forma ativa ali no Instagram e no TikTok. Mas talvez tenha alguém que possa fazer o trabalho ali no YouTube para você, né, gerenciar o YouTube. Sim. E tá tudo bem, perfeito, que vai lá responder os comentários, que vai lá fazer as publicações, e você vai pagar uma pessoa por isso e você vai ganhar pra caramba por isso, né? Porque é a questão do omnichannel, né? Você tá o cross-mídia, o transmídia, você conseguir unificar canais diferentes, e quando aquela pessoa ela vai lá pro teu YouTube, ela vai conseguir ver uma identificação com o seu site. No teu site, ela vai conseguir ver uma identificação com o teu Instagram, entendendo também que são lugares e formatos diferentes, mas que estão sempre conectados, sempre em ligação. É o famoso, esse cara tá em tudo quanto é lugar. Esse cara tá em tudo quanto é lugar. Isso, assim, é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Entendeu? Os grandes caras, os grandes nomes, acho. Eu não tô nem falando do mercado imobiliário, tô falando de forma geral. Os grandes nomes de hoje, eles defendem exatamente que quanto mais você entrega valor para mais pessoas, é aí que tá o negócio, né? Eu acho que a gente pode pensar... E aí, nesse caso, é funcionário, é o cara que tá consumindo, é muita gente. Então, quanto mais você entrega valor... Você vai chegar mais longe. A gente pode voltar só um pouquinho na colaboração também, porque isso pode ser de forma horizontal também, né? Não só para outras plataformas, mas esse cara está em todo lugar também funciona quando você aparece no colaborativo, quando você aparece marcando a construtora, quando você aparece, caramba, esse cara está em todos os lugares. É você distribuir, eu acho que essa é a palavra. É distribuir melhor. É você distribuir e estar bem em outros canais. Sim. Porque também não adianta você distribuir e estar mal. Você tem que conseguir criar ali realmente um bom canal. Então, um exemplo, a pessoa tem um site, ela tem um bom site. O que ela pode fazer para poder melhorar o site dela? Entendeu? Ela tem um Instagram, o que ela pode fazer? Poxa, tem tantas coisas legais lá no Instagram. A gente tem lá a aba de guias, a gente tem lá os filtros. Ela pode fazer um filtro e ter uma abinha maior. Pô, ele tem um filtro. Pô, que legal. Ele tem ali a aba de guias. Tudo que foi feito no Instagram foi gastado
muito dinheiro. Então, aquilo ali funciona. Não é à toa que tá ali, Não é né? à toa, entendeu? Então, você estar em vários canais, mas estar bem nesses canais. Acho que esse é o futuro presente. Já tá, né? Não Já é tá. algo que a gente tá falando de amanhã, já funciona. Já tá. assim. E assim, só entrando num assunto também, é muito legal, porque também tem muitos empresários que eles acabam sendo muito centralizadores. Né? E, poxa, tem empresário que chega até mim, vamos fazer, Gustavo, vamos, eu vou fazer. Eu já chego na primeira e falo que você não vai fazer. Você não vai fazer, ponto, acabou. Você tem que delegar, você tem que ter uma outra pessoa fazendo. Essa é a minha dificuldade, muitas vezes. Eu sou centralizador. Teve um outro cliente que falou, não, ele tem uma incorporadora, ele tem uma construtora, ele tem uma imobiliária, ele tem também ele tem outras 2 empresas em negócios completamente diferentes. Ele falou, não, Gustavo, é o que eu quero, eu vejo os caras fazendo trabalho de apresentação de imóvel, tal, daí no primeiro encontro de mentoria... Eu quero fazer. Você não vai fazer. E foi uma frustração pra ele, tá tudo bem, irmão. Tadinho. Ele falou, eu falei, cara, tu não vai fazer. Vou te falar por que tu não vai fazer, como que tu vai fazer. Acima de não corretor, você é empresáriozaço mesmo, que tem várias outras frentes, você é um gestor. E outra coisa também, a tua empresa não tá legal de marketing. Como que você vai querer trazer isso pra você e tá tudo bem, vamos lá, eu sou o cara do marketing e a tua empresa não tá legal. Sim. Então isso não é um trabalho inteligente. E assim, foi uma baita de frustração pra ele. Foi brabo ele engolir isso. E depois ele ficou tentando ainda. Eu falei, cara, tu não vai fazer. É melhor alguém que te fala um não que vai te respaldar do que... Mas depois de 20 dias, ele chegou no grupo lá com um pensamento completamente diferente, falando o seguinte. Gustavo, ainda bem que eu não fiz aquilo. Entendeu? Por quê? Porque senão eu não ia conseguir não sei o quê. Porque depois ele acaba caindo a ficha, né? Cara, como que eu, talvez dono de imobiliária... Não vou dar conta. Não vai dar conta, talvez, porque ele vai fazer tantas coisas. Delega. Se você contrata uma pessoa que talvez ela nunca trabalhou como social media, estrategista, nada disso, mas que essa pessoa ela tá focada internamente, presencialmente ali, em pensar estratégias, e ela vai buscar conhecimento em cursos, em treinamentos, em mentoria, mas ela vai ser aquela pessoa focada nisso, caramba, ela vai fazer uma baita diferença dentro daquele mercado regional do mercado imobiliário. Cara, mas sabe o que eu acho muito legal disso? E aí a gente acho que entra no jogo rápido, né? Mas sabe o que eu acho muito legal disso? Assim, o Diogo tá aqui de prova que eu sou assim. A minha especialização de carreira é melhoria contínua. Legal. Então, pra mim, é sempre essa questão, assim, do... Cara, o que dá pra entregar melhor? O que dá pra fazer melhor? E eu acho que essa é a sacada, independente da sua carreira, que obviamente a gente fala com muito mais corretor. Mas independente da sua carreira, assim, é uma sacada que eu sempre costumei falar na minha carreira profissional. Primeiro que eu não gosto da palavra difícil. Cara, não tem essa. Tem o seu nível de interesse, sabe? E o segundo é que a sua zona de conforto, ela tem que acabar todo dia. Tem que ser aquele negócio que você fala assim, cara, tô inconformado com essa realidade aqui hoje, vou pro próximo, sabe? Porque quando a gente começa a ser crítico o suficiente pra todos os dias falar assim, cara, eu preciso entregar um pouquinho melhor que seja hoje. Grandes planos de você mudar, assim, da água pro vinho, funcionar é bem mais difícil do que quando você dá um passinho a cada dia pensando assim, cara, essa parte aqui eu já entrego, agora o que eu preciso fazer para entregar ela um pouquinho melhor? É isso que traz amadurecimento, sabe? E aí pensa nisso nos seus atendimentos, pensa nisso no seu Instagram, pensa nisso em como você trata o cliente no seu pós-venda. É isso que vai trazer uma maturidade na sua carreira que talvez você até tenha, mas ela pode ficar muito maior. Então, acho que a grande sacada aqui, pelo menos para mim, que fica até o presente momento do papo, é esse estímulo de se permitir a autocrítica e querer todos os dias dar um passinho a mais ali. Falar, cara, agora isso aqui não tá bom. Tava legal até ontem. Agora não tá bom. Agora eu preciso de um pouquinho mais. É isso que faz o mercado girar, de fato, né? Não é o resto. Não é. O que você falou foi bem legal. Sobre você ser uma pessoa inconformada. Você buscar essa evolução. E, obviamente, dentro do mercado, da realidade, na verdade, do corretor e da imobiliária, vão ter suas dificuldades, é normal. Eu tenho muitas dificuldades, todo mundo tem suas dificuldades. O profissional, talvez, ele tenha uma dificuldade financeira, ele vai ter uma dificuldade de fala, eu não sei, vai ter algum tipo de dificuldade. Mas ele não aceitar
aquela dificuldade, sabe? Contorna, né? É, contornar. Eu tenho uma palavra que é muito forte, mas que eu levo muito pra minha vida, que se chama revolta. Eu amo a revolta. Né? E até eu achei tão legal, vocês são um casal cristão, né? Somos. E se a gente for, não trazendo assunto de religião, mas se a gente for olhar até a própria Bíblia, né? Os grandes heróis da Bíblia foram pessoas completamente revoltadas, inconformadas contra aquela situação. É que a galera chama de revolução, né? Mas, cara, toda revolução tem um princípio. Se você estiver achando tudo legal, Demais, não vai rolar. Demais. Teve um cara lá na Bíblia, um herói, que os inimigos iam lá, saqueavam tudo, enquanto isso eles iam pra uma caverna e depois eles voltavam pra sua cidade, pra sua vida, depois os inimigos iam lá, saqueavam tudo, e chegou o cara e falou, peraí, o que tá acontecendo? Davi. Não aceito Filisteus e isso, o Davi. vambora, entendeu? E pegando Davi, quem é esse incircunciso, né, que ousa afrontar o Deus Senhor dos Israel, Exércitos, Deus vivo, enfim. Então, assim, a revolta, ela sai... A pessoa sai do conforto. Ela faz coisas que, poxa, talvez ela... A zona de conforto ela não nunca ia deixa. imaginar que ia fazer aquilo. E uma outra coisa também, que é muito importante, é a questão do controle. Hoje, imobiliários e corretores de imóveis estão vivendo uma vida profissional, ganhando o seu dinheiro, mas tudo sem nenhum tipo de controle. Então, Obrigada, Gustavo. Eu falo isso há tanto tempo. Então, quando você tem um controle sobre aquilo que está acontecendo, Diogo Kézia, cara, as coisas mudam. Sim. Eu peguei um cliente que ele é um baita de um cliente e que ele não tinha um WhatsApp da empresa e que os clientes que entravam em contato com a imobiliária entravam pelo celular da recepcionista, né? E com a foto lá da recepcionista e divulgava aquele número. Então, beleza, eu tenho um trabalho de comunicação pelo WhatsApp. Faltou o controle. E perdeu no mínimo 30% dos interesses. Bem no Perdeu mínimo. muito, ele não tem nenhum tipo de... Sim. Então, assim, peraí, vamos ter o controle? Vamos criar um WhatsApp aqui? Vamos ter o controle? Vamos analisar o nosso WhatsApp? Vamos ter o controle? Como que tá o processo de captação de imóveis? Né? Como que tá o processo? Tá tendo problema com o proprietário? Vamos ter o controle? Será que a gente está educando o proprietário? Né? Tá tendo um problema aqui de, sei lá, de imagem. Será que você tem um documento de comercialização daquele imóvel dentro do teu processo de captação? Eu não sei o que fazer de conteúdo. Será que existe um processo de mídia? O que você vai naquela casa lá? Beleza, existe um processo básico. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Tipo, em todas as casas você vai fazer esse tipo de conteúdo. Então, tá faltando o controle. Quando o corretor, quando ele começar a respirar, parar. Peraí, 2 dias, 3 dias, vamos ver o que tá acontecendo aqui na casa. Ele começar a ajeitar a casa, ele vai criando estratégias que vai não destruir o seu negócio, mas que vai, de fato, crescer o seu negócio. Porque aquela base é uma base que vai estar forte. É o que edifica o que você vai construir. Edifica o que você vai construir. Então não adianta nada você, hoje, querer vender muito. Talvez você tenha um problema Poxa, são tantas coisas que a base, ela resolve, sabe? Sim. E são coisinhas. Teve um outro cliente que eu peguei e que todo mundo vendia 5%. Todo mundo vendia 5% daquela cidade. Todo mundo, até hoje. Todo mundo vende 5%. Eu falei pro cliente o seguinte, eu peguei o relatório de 2020 e de 2021, vimos quanto aquele cliente ele faturou e ele estava tendo muito problema com captação, porque vinha muitos produtos não tão bons, conseguia até muitos produtos, mas ele queria mais produtos ainda dos seus corretores. Tinha uma meta lá semanal. Eu falei, cara, não dava que o vem resultado de onde, pro né? cliente. A minha pergunta é sempre essa, cara, peraí, mas sua meta veio de onde? Cadê o dado? Cadê? Daí, nessa situação toda, ele queria captação de imóvel, mas a venda não estava legal. E eu falei, peraí, não vai ter mais objetivo, meta de captação de imóveis, vamos ter uma curadoria sobre os nossos imóveis e, melhor ainda, já que está tendo facilidade na captação, é 5%, vamos mudar para 6%. É 1% que no final do ano... Já fez seu filtro. Olha a já aumentou o diferença, valor. você fez filtro... Você atende com mais qualidade que você tem e não precisa de mais... E outra coisa, dos corretores internos, mas o cliente falou que é 5%, só faz 5%. Não. Fala pro cliente que é 6%. Não quer? Tudo bem. Uhum. Tá tudo bem. Entendeu? O produto não vai faltar.
Entendeu? Ah, mas vamos perder. Não tem essa. Se você faz exatamente um trabalho diferente, você consegue ser percebido com muito valor pelos proprietários também de imóvel. Uhum. Então, quando você tem um controle, entende? Poxa, nessa situação toda, eu fiz aquele cliente ele voltar, dar uns passos para trás, identificar aquela situação, aquele cenário e ter o controle daquilo. E esse controle, poxa, gera mais liquidez, mais renda, faturamento, mais margem líquida. Então, gera Menos crescimento, desperdício. menos desperdício, gera tanta coisa legal, Uhum. gera até esses 1%. Até o tempo pra você descansar que você não tem hoje. Tempo de descansar, gera até mais venda. Vou te falar o porquê gera mais venda. Porque o cliente, talvez, ele entra no site, vê tanta coisa ruim, e quando você faz uma curadoria, poxa, ele entrou, ao invés de ele sair para poder procurar outras imobiliárias, ele viu que tem boas opções ali. Ele quer vai as ficar suas com você. Ele vai ficar com você. Então, o controle é uma coisa que eu brigo muito. E o cliente, ele chega para mim e fala o seguinte, não, vamos fazer. E eu acabo não decepcionando, mas falando para ele o seguinte, Jogando balde de água jogando fria. balde de água fria, cara, não vamos fazer, irmão. Entendeu, Guedes? Sim. Tem que sustentar Não o resto. vamos fazer. Vamos criar essa base, porque dessa base você vai se tornar um cara muito forte, uma empresa muito forte lá na frente. Eu Quando acho que esse Imóveis Cast tinha que ser vendido como uma masterclass. Não Uma é? Que ele não foi um... Quando a gente fez o curso que eu te falei de gestão, ele nasceu exatamente por isso. Porque quando eu namorava ainda o Diogo, ele trabalhava numa imobiliária grande. Uhum. E aí, várias situações que ele me trazia, eu falava, gente, peraí, ninguém olhou isso. Tipo, cadê a gerência disso, sabe? Cadê a gestão disso? Então, assim, é óbvio, coisa pra melhorar, todo mundo tem, né? A gente falou disso o tempo inteiro aqui. Claro. Mas quando a gente criou o casal, são exemplos reais, assim. Se você me perguntar quantos imóveis a gente recebe por dia, quantas captações por mês, média de venda de médio, alto e altíssimo padrão, a gente tem todos os nossos números. Que dia que entra mais pra gente? Qual que é o dia que a gente não trabalha? Qual o faturamento de cada mês? Quantos a gente vendeu por semana? Quantos leads eu recebi por dia pra completar a minha semana? A visita tá correspondente ao lead? Percentual que eu quero pra fechar a venda? A gente controla tudo. Então, assim, quando a gente fez esse curso, né? A gente deve lançar daqui uns 15 dias a parte de gestão. Legal. Quando a gente fez esse curso para o mercado imobiliário falando de gestão, foi exatamente para tirar essa carência. E aí é muito legal falar disso aqui, porque isso não é só imobiliário, eu venho de outros ramos, né? Eu fui do mundo corporativo durante mais de 15 anos. Quando a gente olha para isso, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em melhoria contínua, eu estava numa empresa de aviação aqui em São Paulo. E aí eu lembro que o meu primeiro projeto, as pessoas queriam me matar. Porque o cara falava assim, ele sentava lá e ele executava, ponto, né? E eu falei pra ele, cara, vamos parar com esse negócio, precisa pensar antes de executar. Então vamos desenhar um cenário aqui que todo mundo queria me matar. Tipo, eu não consigo dar conta, sentando na minha mesa às 8, saindo às 6, você quer que eu pare pra pensar? Quero que você pare pra pensar. Enfim, a gente fez o projeto e deu super certo. Quando eu saí de lá, eu lembro que o senhor que mais ficou assim comigo na época do projeto, ele veio me dar um abraço no meu último dia. Ele veio me dar um abraço e falou, cara, eu não acreditei no que você me falou no começo. Mas a hora que a gente começou a fazer, deu certo. Porque pensar dá certo antes de executar, é simples. Verdade. Mas é difícil as pessoas encontrarem valor nisso. Que é aquele negócio assim, cara, entre atender um cliente e pensar como é que eu atendo 3, esse 1 eu já tenho. E aí parece que é um caminho mais fácil. Não, e o primeiro Mas não pensamento é é. que eu preciso vender, eu não preciso de gestão, eu preciso botar pra dentro, por isso que eu tô trabalhando. Peraí que eu tenho que até o final do mês botar mais 2 vendas pra dentro e acaba não olhando pra trás, né? Não olha pra trás. E assim, é um cenário tão real, né? Muito. É tão real. Eu falo que eu escuto há 15 anos em qualquer... eu comecei com isso na empresa de aviação, depois eu trabalhei em banco, depois eu fui pra entretenimento. Tem aí algumas no meu currículo. Todos os lugares que eu cheguei, a primeira frase que você escuta é assim, aqui é diferente. Todos, sem exceção, em qualquer departamento, aqui é diferente. A segunda frase é, mas isso já tentaram. É sempre, né? Eu brinco muito com isso. Cara, tentaram em outra época, vamos tentar de novo, vamos tentar de outra forma, com alguém diferente, sabe? Vai ter uma solução. A questão é eu acreditar, né? Não acredito. Sim. É isso. Fechamos? Uau, Rápido. que massa, que massa. Vamos fazer um jogo rápido pra terminar? A ideia do jogo rápido é a seguinte: a gente vai te pedir uma coisa, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ih, rapaz. Esse é legal. Esse é legal. Eu gosto. Isso aqui é... Um livro. Um livro, Roube como Artista.
Não, eu não conheço Que esse. Esse livro é excelente. Que legal. Vamos Roube ler. como artista? Roubo como artista. É o mesmo Roubo como autor do livro Mostre o Seu Trabalho, Siga em Frente. É um Massa. baita de Eu um não livro. conheço. Muito bom. Legal. Vamos Muito ler. bom mesmo. E um filme? Um filme, Senhor e Senhora Smith. Massa. Isso a gente conhece. Sabe por quê? Por quê? Ah, Porque eles tinham ali as suas diferenças, né? Muitos mistérios, mas no final das contas deu tudo certo. Eu acho que dentro do mercado imobiliário é isso. A pessoa ela vai ter as suas as dificuldades, as suas diferenças com os corretores internos também, enfim, tantas diferenças, alguns mistérios também que a gente não vai conseguir saber quais são, Decifrar. decifrar de pessoas, mas no final vai dar tudo certo. É isso. Boa. Uma frase. Uma frase é: pare com quem quer parar, ande com quem quer andar e corra com quem quer correr. Então, se você está querendo correr, você não vai correr com quem está querendo parar ou quem está andando, né? vai rolar. Massa. Não vai rolar. Massa. E uma inspiração. Eu já sei a sua, porque você já começou falando aqui de quem você é, mas vai, uma inspiração. Uma inspiração, eu tô curioso de saber quem Uai, é. eu achei que você vai falar sua família. Ah. Não é? Ele já começou. Eu sou pai, sou marido. Falei, vai ser a família. Olha, é minha inspiração de verdade. A minha inspiração é minha esposa. Olha lá, tá Minha vendo? esposa, porque eu sou um cara muito energizado, pra frente, o cara que pensa toda hora ideias. Ela é que te segura. E Eu tô ela sabendo como é que é. completamente segura. Ela é aquela Me pessoa, identifico. ela é aquela pessoa que eu faço com outros. Eu jogo um balde de água fria. Ela é a que joga em você. Mas ela joga um balde de água fria, ó, falando, Gustavo, é isso. E depois ela joga o balde. E eu, caraca, é verdade, eu mereci. E a gente aceita. Eu mereci te esse entendo. balde de água fria. Eu te entendeu? entendo. É minha esposa, com certeza. O que você ainda sonha em realizar no mercado imobiliário? Dentro do mercado imobiliário, caramba, tem tanta coisa. Aquele Vai na master, maior, pô. assim. Vai no, Vou na no- maior? na maior. Tá, eu vou na maior. Começar a dar treinamentos internacionais. Top. Te mete. 2023, tá aí. Ó, ele falou, eu sei onde eu vou chegar em 2020. E isso é legal porque eu tenho as minhas dificuldades. Um exemplo, uma delas é algumas coisas de português. Uma vez eu escrevi teve uma vez que eu escrevi um negócio lá e a pessoa falou, acho que o teu corretor estava errado. Eu falei, não foi o corretor, não, foi eu mesmo. Tô precisando de um corretor, inclusive. Eu tava com o corretor agora, de Alphaville, ele mandou um print de uma coisa que eu escrevi errado. Ó, ele perdeu a oportunidade de uma piada. O seu corretor tá errado. Realmente, você trabalha com corretor. Pô. É. Foi o corretor. Foi o Eu corretor. sabia o que era. E eu falei assim, caramba, cara, eu tenho essa dificuldade. E assim, obviamente, eu não vou aceitar essa dificuldade, vou melhorar. Sim. Mas eu tenho as minhas dificuldades. Nem sei nada de inglês. E algumas vezes já erro no português. Mas. Mas vai dar certo. Tem Vai dar tradução pra certo. isso, tem curso pra isso, Exato, não? É, tá certo, mole. Dá um jeito. Exatamente. Conhecimento. Eu defendo que conhecimento hoje em dia não é a maior dificuldade. Porque você Não consegue. Consegue. Você compra um hoje em curso, você dia. estuda. Acho que a vontade de fazer e a não procrastinação é melhor. Verdade. E uma Você? coisa que você já fez no mercado, você sinta muito orgulho, assim. Uma coisa que eu já fiz, que eu sinto muito orgulho dentro do mercado imobiliário, foi, acho que é sucesso do cliente, assim, sabe? Tem vários cases de loteadora, construtora, corretores, que eles não eram felizes em relação ao resultado e que eles se transformaram mesmo, assim, da água para o vinho de forma nítida e que hoje são marcas fortes, regionais, entende? Então, assim, acho que o orgulho, algo que eu sempre gosto é de entregar resultado. Acho que esse é o meu maior prazer. E por isso eu gosto de trabalhar projetos individuais, porque a gente sabe que eu tenho treinamentos também online e tudo mais, porém, todavia, acaba que eu tenho lá o conteúdo e a pessoa faz, e se ela fizer, beleza, e se ela estudar, beleza, se ela aplicar, vai dar certo, se ela não aplicar, se ela comprou e ela não aplicar, não vai dar certo, então acaba que a responsabilidade é toda dela, né? Por isso eu gosto dos projetos individuais, que acaba que, cara, peraí, a responsabilidade é nossa. né? Vambora, cara. Então eu tô ali, tem que dar resultado, tem que dar certo. Massa. Então acho que esse é o meu maior orgulho. Ótimo. O Deve que ser. todo corretor ou profissional do mercado imobiliário precisa ouvir? Que ele precisa ter intensidade, entendeu? A intensidade vai fazer com que ele, caramba, faça assim coisas extraordinárias.
vai fazer com que ele saia, talvez, de uma região e vá aprender no São Paulo, num evento, num curso, numa palestra. A intensidade vai fazer com que ele entenda que ele precisa trabalhar duro, que ele precisa, talvez, vão ter dias que ele vai precisar trabalhar de manhã até de noite, Nossa. né? E é isso, vão ter domingos que ele vai precisar trabalhar. A intensidade vai fazer com que ele faça mais vezes aquilo, né? Então, uma pessoa que tem essa intensidade, ela consegue, de forma percebida também, as pessoas conseguem perceber isso e ela consegue mover até outras pessoas. As pessoas ficam até desconfortáveis com pessoas que são intensas, sabe? Ou você vai junto, ou você não consegue você ficar perto. critica. Ou você critica, tal. Então, acho que o corretor, ele tem que ter essa intensidade. E eu vou colocar um bônus também. O corretor, ele tem que ter a veia de vendedor dentro do digital. Acho que isso que ele precisa ouvir também. Eu vejo que está tendo muita gourmetização dentro da profissão no digital. Você tem que apresentar imóveis, você tem que fazer um trabalho ali de marca pessoal. Mas você faz para vender, né? Mas você faz para vender. Você tem que botar dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. E o que acontece, Diogo e Kézia? Acontece que eu gosto de falar que o corretor ele precisa se sujar. E também no marketing ele precisa se sujar. O que é se sujar? Se sujar é entender que ele é vendedor, que ele precisa estar no campo de batalha e que ele pode utilizar o digital para fazer o seguinte, para quando for apresentar um imóvel, falar o seguinte, olha, a condição de pagamento é essa, para quem tem esse tipo de renda, sabe? Você vai comprar e você vai conseguir investimento tal, rentabilidade tal nesse tipo de compra. Então, olhar na câmera ali e querer vender para aquela pessoa. Eu sei que a gente ouve muito algo que eu respeito até grandes players que falam sobre o vender sem vender, mas eu não gosto de falar essa palavra, porque quando se fala essa palavra de vender sem vender, acaba que a pessoa ela não vende. Porque tudo é venda, né? Então, tudo que nós fazemos de ação tem o objetivo de vender. E talvez você não está fazendo isso de forma direta, mas esse vender sem vender é um pouco preocupante dentro do mercado imobiliário. Por quê? Porque ele vai nessa de vender sem vender e acaba que ele não vende mesmo. Não, e outra, então, ele é um corretor. Todo mundo sabe que ele está ali para fazer venda de imóvel. Não... Daí o corretor ele chega pra mim e fala o seguinte, que eu tô sendo muito chato, eu tô falando toda hora. Você não tá sendo chato. Você tá sendo corretor. Você tá sendo corretor. Entendeu? Você tá ali mostrando conteúdos diferentes, mas você todo dia tem que ofertar sim, tem que levar as pessoas pra... Eu gosto muito de uma corretora, vocês conhecem a Tatiane Sete? Eu não. Não. Vocês têm que conhecer ela. Ela é top. E elas estão sempre em São Paulo, vocês têm que fazer podcast com ela. Oi, Tatiane! Estamos aí. A Tatiane, pra mim, é assim... tem muitas corretoras excelentes no mercado, mas ela é a minha maior... Olha só que legal. Maior referência de corretora dentro do mercado digital que eu conheço. Porque ela gera muito conteúdo, mas ela oferta todo santo dia e de uma forma o quê? Intensa. Se você for ver os stories dela, ela acorda 4 e pouca da manhã, ela vai dormir meia-noite e outra coisa, stories Na verdade, dela... eu quero conhecer ela por outro motivo. Como é que ela consegue acorda às 4 da manhã? E outra coisa, os stories dela, você não vai ver, tipo, de forma 10 stories, você vai ver 100, 80, e isso é todo santo dia respondendo perguntas. Ela é da Bahia, São Paulo. Bahia, São Paulo, movimento, intensidade, entrega. E assim, eu acho o trabalho dela incrível de criação de conteúdo, de estratégia, que eu conheço o modelo de negócio dela, e que gera muito resultado de VGV mensal para ela, algo assim absurdo, né? Por quê? Porque ela tem esse pensamento. Eu tô aqui para fazer negócio. Sim. Ela não fica respondendo o corretor. Quando tem alguma caixinha sobre profissão, ela tá querendo falar uma comunicação pro cliente final. Entendeu? E super regional. São Paulo, Bahia. São Paulo, Bahia. Focada. Ela não perde o foco dela. E um abraço, Tati. Um beijo, Tati. Tati, você está Oi, convidada. Tati. Convite, Tati. Já tô chamando de Tati. Ela é fera. Vocês têm que conhecer a Tatiane Sete. É, pra mim, a maior referência do mercado corretora de imóveis. Máximo. Inclusive, a última pergunta era essa. Qual é a sua Uma referência no mercado. Uma referência no mercado, eu tenho a Tati hoje como uma referência assim de corretor, tá? Vamos lá, de imobiliária, a gente acaba tendo poucas
referências. Mas eu vou trazer aqui a Tati. Eu gosto muito do Cleverson Passos, também eu A gente conheço. também gosta. Como ele trabalha. São corretores que eles sabem que eles estão aqui colocando o negócio dele acima disso aqui. Como assim acima disso aqui? Ele está usando o celular, a rede social, como uma ferramenta para poder potencializar o seu negócio. Uhum. Quando o corretor e a imobiliária têm essa visão, para mim é uma referência. O próprio Ricardo Martins também, que é uma baita de uma referência. Nós temos aí algumas pessoas, mas eu acho que esses nomes, né, eu acho que vale a pena você investigar um pouco sobre a vida do Cleverson, da Tati, do Ricardo, né, para você ver como eles trabalham, o formato que eles trabalham. Eu sei que eles vão inspirar, não pela, talvez, uma frase motivacional, mas pelo exemplo. método, pelo por próprio como fazer, exemplo, né? daquilo que ele mostra ali, que você vai ver que os caras trabalham pra caramba e são merecedores de todo o sucesso financeiro, pessoal, familiar, enfim. Boa. É isso. Gostou? Amei, pô, vocês são um casal Delícia. top. Agora, quando desligar a demais, câmera, a gente né? quer todas as críticas. Tá achando Falou o que quê? tem crítica, então a gente quer as críticas. Cara, muitíssimo obrigado. Corretor, você que assistiu a gente até aqui, você gostou do nosso Peraí, conteúdo? tem que deixar o contato do Gustavo. Deixa o Claro. seu Instagram. Meu Instagram é Gustavo Rangel, @Gustavo Rangel. Pronto. Curso, Agora pode. divulgar alguma Eu coisa. tenho uma escola chamada XMD, é uma escola de marketing imobiliário para corretores e imobiliárias. Massa. XMD. 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 Então é isso. Corretor, você que assistiu a gente até aqui, você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, compartilhar, joga naquele teu grupo lá dos amigos, que, sem dúvida nenhuma. Eu falei que isso aqui tinha que ser cobrado, cara. Isso é uma masterclass, Tem que ser. isso não é só um A gente podcast, faz não. outro, mas- É. Muitíssimo obrigado. Obrigado, meu amor, como sempre. E obrigado por ter vindo, Gustavo. Foi um Obrigado, prazer. eu, Obrigada Diogo mesmo, Kézia, verdade, foi foi muito top. bom, foi rico. E obrigado por poder me dar a honra de servir. Tamo junto. Isso. Tchau, Valeu, gente. tchau. Obrigada. Até mais, valeu.